É que é tua, Jean. Vamos que vamos. Bora lá. Opa, tá gravando agora aí. Deixa eu fechar abrir a minha tela aqui. Bom, galera, a gente tem muito conteúdo para passar, são poucas aulas, e eu queria, no caso, começar aqui com as regras para que todo mundo entenda como que vai funcionar, né, e o que a gente pode fazer aqui, né. Então, a gente já fez a nossa foto, fiquem à vontade para fazer marcações aí no LinkedIn, podem marcar a Matt, pode marcar o Jean, pode marcar o Renato, podem marcar os colegas de sala de vocês aí, tragam aí o branding para vocês, né, mostra que estão fazendo, acho que é legal para todo mundo. Primeira dica que eu dou é que vocês façam esse bootcamp aqui com 100%, né? Então, o play at 100% aqui, ele quer dizer que, pô, deixa o celular de lado, deixa o WhatsApp fechado aqui, né? Vamos tentar concentrar o máximo que a gente pode, não só no momento de aula, mas também durante o curso inteiro aqui, né? Que vai acabar no final de abril, né? Então, converse com seus colegas, interaja, troque conhecimento, realmente leve isso aqui muito a sério, porque eu e o Renato, a gente está falando aqui há alguns meses para poder ter isso aqui fazendo. Já foi rodado esse modelo no ano passado e teve muito sucesso. Para vocês entenderem até, né, a gente teve mais de 400 inscritos, né, tá Posso aqui. só fazer um ponto, Jean, desse ponto que você tocou do 100%? Sim. Eu acho até para ficar um pouco mais claro também, o Jean, ele é muito melhor com as palavras do que eu, mas resumindo, cara, a gente vai exigir os 100, 110, 120% de vocês, porque assim, brother, se não for para estar no 100%, não faz sentido, tá aqui fazendo o quê, entendeu? A gente está 100% há muito mais tempo que vocês, então o mínimo que a gente quer é essa troca. Lembra que a gente vem sempre trocando ideia desde lá atrás, cara, é uma troca, a vida é uma troca, o meio profissional é uma troca, isso aqui não é um curso acadêmico, ele é um curso profissional, então é sempre trocando, então por favor. Cara, lógico, tem um dia que eu vou estar 80%, que eu vou estar 90%, mas buscando o 100%, entendeu? Os dias são diferentes, eu sei disso, mas brother, a vida é difícil mesmo e vão para dentro. Desculpa, Jean, vai que é sua. Não, obrigado. Contribuição, meu amigo. Então, como eu estava falando, temos 400 e poucos aqui, ó, 405 respostas aí de todo mundo que respondeu. Eu sempre gosto de trazer um pouco disso aqui, onde a gente estava procurando aqui 50% das vagas para mulheres, 50% das vagas aqui para pessoas desempregadas, né? Então, como vocês podem ver os dados que a gente obteve aqui, né? E é um pouco desses dados aqui que fez a gente chegar aqui onde a gente está, né? Tem a trilha do lado de admin, declarativo, tem a trilha do lado do programação, onde pelo menos 50% da de programação era esperado. Caso alguém não conseguiu fazer, ainda está correndo atrás, é o que o Renato falou, faca na caveira. Os nossos treinamentos aqui, eles vão começar, são todas terças e quintas, das 19 às 21. Eu gostaria muito de pedir que todo mundo entre em ponto, né, em respeito ao seu colega, né, em respeito a quem está aqui no horário. Os professores, eu e o Renato, a gente sempre vai tentar chegar antes das 19, né, a não ser que dê algum imprevisto, mas, por exemplo, hoje o Renato teve um imprevisto, falou que não ia conseguir chegar, e eu já estava aqui 15 para 7, para ter certeza que estava em horário. Então, a ideia é que a gente comece às 19, mais tardar ali 19h01, com pouco limite de tolerância, para tempo é dinheiro, todo mundo tem muita coisa para fazer, tem família, tem a vida para acontecer. Agora, o detalhe é que talvez às 21 não vai acabar, né? Então, eu não vou mentir para vocês, são 2 horas intensa, mas dependendo do dia, a gente pode vir a estourar um pouco esse horário. Então, conto com a compreensão de vocês, mas, de novo, é muito conteúdo para ser passado. Já foi falado algumas Em vezes, relação mas a isso aí do horário, Jean, só para lembrar a galera também, não sei se a gente já tinha tocado nesse assunto, mas em relação ao horário, cara, lembrando, a gente tem o atestado de participação e o certificado de conclusão. Então, para que eu possa. Porque o certificado de conclusão, cara, eu sei, né? Eu e o Jean, a gente vai saber quem vai ganhar. Assim, vocês vão estar sendo, né, avaliados e avaliadas todos os dias ali, a gente vai ter o projeto, enfim. Mas o atestado de participação, ele é uma coisa mais sutil, entendeu? Então, quem vai ganhar o atestado de participação, basicamente, quem não merecer o certificado de participação e atender aos requisitos do atestado de participação, que vai ser um percentual em cima da quantidade de horas que a gente fez. Como que eu vou controlar isso?
chamada, irmão, não tem jeito. Eu vou criar 2 chamadas. A gente vai ter a chamada das 8 e a chamada das 9. Basicamente isso. Vai dar 8 horas, eu vou. Tá, vai rapidinho, pá, marcar. Quando acabar 9 horas, pá, de novo. Aí vamos, o assunto vai se prolongar. E a gente fica trocando ideia até 9h30, 10 horas. Beleza, que eu acordei com vocês, que é de 7 às 9, então às 9 mete o PS, saiu antes das 9, não tem problema, só não vai ganhar ali o xizinho. Mas o atestado de participação, ele não impede você de se certificar. Se você for bom ou boa o suficiente para se provar que você merece certificado de conclusão, mesmo sem ter participado das aulas, só assistindo às aulas e fazendo exercícios propósitos e entregando, vai na tua. Não sei se ficou claro. É isso. Fechado. Obrigado. Bom, vai ser gravado, depois vai para o YouTube. O depois nem a gente não sabe, né? Então a gente tem os trabalhos para fazer durante o dia, depois de noite a gente já está dando as aulas, ainda tem que editar os vídeos, depois tem que subir no canal. Né? Então, quando for disponibilizado, isso vai ser disponibilizado para todo mundo, não só alunos, né? Então fiquem tranquilos aí, se quiserem anotar, fazer o que quiser, fiquem à vontade, né? Mas também não precisa se incomodar com a gravação que já está sendo gravado. Lembrando que é o momento de estudar, não existe pergunta boba, eu fico com vergonha, eu não conheço, será que eu posso perguntar? Eu não posso perguntar. Bobo é aquele que não pergunta. Gente, é o local certo. Aqui faz de conta que é uma escola, que nós estamos usando um chapéu de professor e ficaremos muito felizes em compartilhar conhecimento com vocês. E o mais engraçado é que conforme for passando o curso, vocês vão ver que os próprios colegas de sala vão estar respondendo aí as perguntas, né? Então, se você vê um colega também perguntando e você sabe a resposta, interaja. Se você não tem certeza, mas acha que é, também não tenha medo, tente ajudar, chama numa call, senta junto, vê o que é. Pô, eu fiz assim, mas eu estava pensando em fazer assado. Às vezes vocês descobrem mais uma maneira. Mais uma vez, a aula é E é toda terça e exatamente quinta. assim que funciona o mercado, né, gente? Tipo, você está numa empresa, você está num projeto, cara, você vai se comunicar com as pessoas. Você não é um ratinho de laboratório Faca na e vai caveira. ficar ali, descobrir tudo sozinho. Não, vai trocar ideia, vai fazer pergunta. Acho que essa pergunta é meio estúpida. Sei lá, às vezes faz uma pesquisa rápida antes para ver se ela é estúpida, mas não, cara, só pergunta, entendeu? Não tem essa, brother. Manda pra gente, a gente vai discutir a ideia. Foi isso que o Jean falou. Foi mal, Jean, vai. Nada, rapaz, suave. Então, toda terça e quinta, vocês já sabem, nas quartas-feiras a gente trouxe o que a gente chamou de mentorias. Então, deixa eu mudar aqui um pouquinho para vocês. O que são as mentorias, né? Então, a gente tem aqui as nossas estruturas de aula, e nas quartas-feiras a nossa intenção é preparar vocês para o mercado de trabalho. Então, amanhã vai ter uma mentoria de LinkedIn, semana que vem tem uma mentoria para currículo, na terceira semana vai ter... Ai, meu Deus, cadê? Aqui, mentoria de emprego e entrevista, simulação de emprego e entrevista. Depois a gente vai falar sobre metodologias ágil e DevOps, que é toda a questão de deploy. A gente vai falar sobre gerenciamento de projeto, Scrum e Kanban. A gente vai falar sobre uma arquitetura geral de Salesforce. E a nossa última sessão de mentoria é o que a gente chama de entrega por valor e como você vê o valor do negócio por trás de tudo que você está fazendo, né? Então, essas são as aulas de quarta. A diferença é que as aulas de quarta... Ai, meu Deus, onde que eu fiz isso aqui agora? As aulas de quarta são no que a gente chama no Trailblazer Community Groups, tá? Esse Trailblazer Community Groups são o que a gente chama das comunidades Salesforce, já provocando vocês aqui para conhecerem um pouco desses assuntos que tem, né? Então, esse aqui é o assunto, o link de amanhã. Vocês precisam se inscrever, ele vai ter aqui para você fazer o seu responsive play aqui, e vocês vão ver aqui que se vocês entrar no grupo de Curitiba, tem todas as outras mentorias já disponíveis, né? Então, ó, dia 8 é mentoria, dia 15 é currículo, entrevista dia 22, e todas as quartas-feiras será nessa plataforma aqui, que é uma maneira de também introduzir vocês ao mercado aqui das comunidades. Por curiosidade, existem mais de 1.000 comunidades no mundo todo, né? Então, se você for viajar, ele já pega aqui por localidade, e ele está vendo aqui, ó, dia 29 vai ter aqui em Lisboa, depois dia 23 vai ter na Espanha, depois de Barcelona, são os próximos de mim aqui, onde que eu tô. Quando você logar, ele vai puxar os próximos de você, e eu sei que nesse exato momento está acontecendo um evento na comunidade de São Paulo, que tem várias comunidades, né?
que é da Women in Tech. Então, esse grupo aqui agora está acontecendo um evento nesse exato momento aqui, ó, dia 7 de março. Eles estão falando nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, está tendo um outro evento, né? Então, está acontecendo muita coisa e fiquem cientes disso aqui, né? Então, às quartas-feiras, a diferença é que a gente vai abrir ao público, né? Então, a gente, como é um assunto não tão técnico, é um assunto aí mais para ajudar vocês a se posicionar na sua empresa, no seu cargo, na sua carreira, nos seus sonhos, a gente vai fazer com essa abordagem aqui às quartas-feiras. Nós temos um total de 22 encontros, com 2 horas mais ou menos cada um, talvez podendo estourar um pouquinho. E o que que isso significa, galera? Se a gente pegar alguém que não soubesse praticamente nada de Salesforce, a expectativa é que ao final desses 22 encontros vocês tenham, sim, uma profissão. Não é brincadeira. Ano passado, as turmas que a gente rodou eram com 38 horas aulas. Esse ano a gente está fazendo com 44. E com 38 horas aulas, eu garanto que vocês conseguem passar numa entrevista, seguindo as dicas que a gente vai passar. Claro que o Renato falou, vocês têm que realmente faca na caveira, dar 100%, lutar, e vocês vão ganhar o certificado. Empurrou com a barriga, foi espreguiça, faltou muito, levou mais ou menos, você ganha apenas um atestado de participação. Ainda assim pode ser muito bom, mas você talvez não tenha o resultado tão esperado. Do Trailhead, a gente espera que todo mundo já tenha o Trailhead. Talvez você até acabou de começar no seu Trailhead, ainda está atrasado nessas trilhas que a gente passou. Lembrando que as trilhas estão aqui dentro do Bootcamp, né? Eu acho que tem nome e currículo, tem que... Depois a gente manda a trilha de novo, a gente confere, tem vários documentos, arquivos aqui, etc, né? Mas a gente espera que vocês façam aqui 100% da trilha de admin e, no mínimo, 50% da trilha de dev. E isso aqui, o prazo era hoje, né? Então, se caso vocês não têm, não é o fim do mundo, mas corram atrás, porque vocês precisam ter 100% das duas até o final desse bootcamp, e a gente, durante as nossas aulas, a gente vai estar passando mais coisas, mais conteúdos aqui, né? Então, eu também recomendo que vocês tenham Playground, que é a sua org de dev, e quem tem Superbad aí também entenda que isso tem um valor muito grande como certificação, mas a gente não vai cobrar nada de Superbad ou de certificação nesse momento. O nosso intuito é fazer com que vocês saibam trabalhar com o Salesforce. Antes de eu cair na aula ainda, nós vamos ter um desafio aqui, que assim está aí no esqueleto, né? Mas a gente vai criar uma farmácia de cooperativa. A farmácia aqui é a Droga Noob, né? Porque tudo aqui é o DV Noob do nosso amigo Renato. E essa farmácia de cooperativa, a gente vai tentar dar cenários e complexidades aqui que vocês vão ter que, de fato, efetuar no negócio de vocês. Então, o que é a mensagem? Existe uma empresa, essa empresa é uma farmácia. O que a farmácia vende? Ela vende remédio, ela vende para plano de saúde, eles têm descontos, eles têm vários produtos, eles têm os cooperados. Então, já comecem a pensar nesse tipo de coisa, de tudo que gira dinheiro, de tudo que compra, vende, sai, de atendimento, aplicação de vacina, tudo que existe por trás de uma farmácia. Quando vocês forem numa farmácia, comecem a entender como que funciona um pouco ali, comecem a pensar. E é a brincadeira que eu sempre falo assim, pô, você ganhou na Mega Sena, só que você não tem dinheiro em caixa, você é obrigado a investir num negócio, né? Você não teria um valor específico, mas você tem que abrir um negócio, e esse negócio, para o exercício que a gente vai fazer, é uma farmácia. Então, faça de conta que você está abrindo a sua própria farmácia, você tem os sócios aqui, o Gian e o Renato, e a gente vai abrir a Droga Noob. Então, você precisa entender que tipo de inteligências e regras você vai fazer aqui para que os cooperados possam estar comprando os produtos da sua farmácia, né? Então, esse aqui vai ser mais ou menos o desafio que a gente vai propor, e ao longo das aulas a gente vai introduzindo alguns cenários que cabem aí. Um ponto rapidinho, Jean. Em relação a isso que ele falou, né, em pensar em mim e no Jean como sócios aí da farmácia, só para deixar claro que a gente não está abrindo farmácia nenhuma, tá? Mas brother, por exemplo, você pode ter uma ideia, vou criar aqui uma validação para alguma coisa, da sua cabeça, entendeu? Duas coisas. Isso é um curso voltado para programação, então todo e qualquer tipo de automação, validação, qualquer coisa que você queira fazer, esquece o low code, vai para o código.
Ah, quero fazer uma validação. E aí é vir para a gente falar, Renato, a gente ainda não falou sobre isso, Jean, a gente não falou sobre isso ainda, mas eu pensei em fazer uma validação aqui para quando o usuário entrar com um plano de saúde que está expirado, não sei o quê. Usa a gente para pensar no negócio, porque isso é uma questão de decisão de negócio, não decisão técnica, entendeu? Então, às vezes, não vai estar muito claro a questão do negócio, o que validar, o que automatizar. Você pode trazer a ideia, a gente vai fazer brainstorm e ajudar com a decisão técnica, entendeu? O que é muito importante é todo e qualquer exercício que a gente passar para vocês, vocês façam. E isso aí que vocês vão fazer é extra para o projeto que vocês vão apresentar ao final do curso. Foi mal, Jean, vai que é sua. Tranquilão, tranquilão. Bom, até aqui, assim, passamos as regras, já foram aí quase 40 minutos de aula, aí 15 minutos do nosso amigo, mais agora quase 20 aqui, e agora a gente de fato começa a nossa aula, né? Então, fiquem à vontade, pode perguntar no chat, pode perguntar no Bootcamp, né? Até lembrando que quando fecha a reunião aqui do Google, tudo que está no chat a gente perde, né? Então, quiserem perguntar, interagir, o WhatsApp está ali, podem perguntar, pode levantar a mão, pode simplesmente abrir o microfone e falar, Jean, pois não, ou Renato, pois não, e já pergunta. De novo, não tenha vergonha, o local certo é para isso. Mas ainda assim, nós temos aí mais 1h20, eu tenho essas 3 caixas para passar e é praticamente impossível. Então, é o que a gente diz aqui, vai ser um vômito de informações para vocês, eu vou tentar ser o mais objetivo e claro possível. Se tiver muito rápido, se, porra, não entendi, fala, porque senão ninguém falar, eu vou tacar o pau aqui. Bom, galera, primeira coisa, o que é Salesforce, né? Todo mundo quer começar com Salesforce aqui, né? Eu estava aqui numa planilha, né? Então nós temos uma planilha, a gente tem várias planilhas aqui embaixo, né? Bem bonitinho aqui, ó, os critérios que a gente estava falando. E o que a gente tem no nosso Excel bem bonitinho aqui, né? A gente tem aqui em cima campos. Então, por exemplo, o campo a gente vai ter o nome, a gente vai ter o sobrenome, a gente vai ter data, a gente vai ter e-mail e blá, 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 blá. E aqui embaixo a gente tem registros. Até aí tudo bem? Até aqui bem tranquilo. Aí você fala, pô, como assim, cara? Você está falando de Salesforce e você começa a falar aqui de Excel? A diferença é que o Excel ele tem as planilhas aqui embaixo e aqui em cima ele está os campos com os registros. Se a gente for para o nosso querido Salesforce, eles mudaram o Excel, eles botaram os objetos aqui em cima, né? Então você vai estar podendo ver que lead é uma planilha, conta é uma outra planilha, e cada uma das suas planilhas, e você pode ver os registros que você tem criados aqui dentro desse cenário. Então, isso aqui seriam os campos que você vai ter na sua planilha, né? Então, que isso fique bem claro, essa analogia aqui mais simples, eu demorei muito tempo para aprender isso, então, por mais que para muitas pessoas pode dizer isso aqui é óbvio, é idiota, é simples, ajuda quem está começando. Beleza? O que é o CRM, o Customer Relationship Management, né? O relacionamento o gerenciamento do relacionamento com os seus clientes. Isso era focado no conceito de lead, conta, contato, e oportunidade e casos, né? Então, é você fazer com que um interessado demonstre real interesse de compra, onde você vai converter o teu lead, vai virar uma conta, um contato. Opcionalmente, você pode já começar uma oportunidade, e se tiver, depois da compra feita, uma reclamação, uma troca, um elogio, você abre um caso. Hoje em dia, eles já chamam isso de CSM, que é um Customer Success Management, onde você gerencia todo o sucesso do seu cliente, porque você já introduziu aqui o Einstein, os bots, o Marketing Cloud, como o Mikael estava falando, e integrações, soluções analíticas, Mulesoft, Tableau e infinitas outras soluções. Então, já expandiu muito o conceito de CRM. Mas o principal conceito disso aqui é que você vai gerenciar qualquer modelo de negócio. Então, você fala assim, Jean, você está dizendo que o Salesforce consegue gerenciar qualquer coisa que compra e vende? Sim, sem nenhuma exceção, né? Então, armas, né, revólver, pistola, drogas, né, maconha, remédio, o que vocês quiserem, tem soluções de Salesforce para esse tipo de indústria. Claro que não mercado ilícito, né, coisas ilegais, né, mas tudo que é legal, que é o modelo de negócio,
ele consegue gerenciar e fazer com que funcione. Aí sempre me pergunto por que do Salesforce, gente, existem infinitos CRMs no mercado. Para mencionar os principais aí, nós temos o Pipedrive, o Zoom, o HubSpot, que é um dos mais famosos, o Dynamics da Microsoft, e tem diversos outros aí. O Salesforce ele é líder do mercado, principalmente pela questão de segurança e escalabilidade, que é os próximos tópicos, como vocês vão estar fazendo aqui, né? Então, ele passou a ser o mais utilizado no mundo, onde ele é o número 1 do mundo hoje, maior market share que tem de mercado, porque essa questão de segurança toda da sua org, da arquitetura que você tem é muito grande, e os compartilhamentos que você faz com as soluções também são muito fáceis de configurar, onde as demais plataformas e concorrentes não conseguem ter tanta diversificação, não conseguem ser tão granulares, tá? Navegação inicial, eu já brinquei um pouquinho com vocês lá no Excel. Gente, aqui em cima nós temos o App Launcher, bem bonitinho, são aplicativos, você pode também acessar dessa maneira aqui, tá bom? O mais utilizado é o Sales e o Service, são os principais que tem, e aqui embaixo você tem acesso a todas as tabelas, que no Salesforce a gente gosta de chamar de objeto, beleza? Então aqui é o front, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é a parte da frente do Salesforce, onde cada pessoa que logar vai ver suas coisas, e a gente vai passar 90% do nosso tempo dentro desse setup, dessa engrenagemzinha aqui, que é onde todo mundo aqui que quer trabalhar com isso, que vai trabalhar com isso, provavelmente vai passar o seu tempo, né? Sai fora, rastro. Ai, cadê? Aqui, dismiss. Então, aqui no setup, a gente tem basicamente 2 menus de setup, onde tudo que você quiser está na sua esquerda aqui. Eu recomendo sempre que você pergunte, né? Então, por exemplo, eu quero ver aplicativos, você digita app, todas as palavras app, ele vai aparecer aqui, e você vai poder ver o que você quer sobre o aplicativo. Quero ver o usuário? Você digita usuário, ele já vai abrir os menus e você vai poder criar e ver os seus usuários. Então, esse aqui é a principal dica, né? E o segundo menu que a gente tem é o gerenciador de objetos, né? Que é onde você tem acesso a cada uma das tabelas, né? Então, quando eu estava ali no front, a gente estava vendo um registro de uma conta, essa conta aqui da Dickinson, e eu posso vir aqui nessa conta, e eu posso aqui no campos de relacionamento, e a gente vai criar alguma coisa aqui, um campo, um valor, ou qualquer... Toda alteração de tudo que você está vendo aqui no front, a gente vai estar configurando aqui no back. Então isso aqui, gente, talvez vocês estão dizendo, meu Deus, que simples, né? Mas lembre-se que a gente está começando aqui do zero. Objetos já falei aqui com Excel, né? O campos e registros também já falei aqui do que é a população de um valor dentro de uma tabela, né? Então, quando você tem vários nomes aqui populados, isso aqui são os registros existentes dentro de um objeto, e se a gente voltar aqui na conta, por exemplo, tem vários aqui, nas contas, todos isso aqui são registros específicos de outras empresas, né? Então, tem um registro aberto, segundo registro, e aqui tem todas as informações de cada um dos registros. Nessa parte de Fazer conceito, gente... uma observação rápida, Jean, por favor. Claro. Vocês provavelmente notaram ou não, que a org aí do Jean, ela está toda em inglês, né? Então, isso é uma questão até para vocês também. É claro que na maioria dos projetos aqui, na maioria eu não sei, mas maior parte dos projetos, sei lá, você vai encontrar orgs em português, porque seus usuários finais, né, eles vão utilizar em português e tudo mais. Porém, contudo, entretanto, até para fins de estudo e aprendizado, cara, quando você vai buscar informação no Google, por exemplo, sobre como fazer o quê, em inglês você vai achar mais respostas do que em português. Então, já se acostuma com esse ambiente em inglês. Então, tá falando de página layout, é page layout. Está falando de página de registro Lightning, é Lightning Record Page. Está falando de gerenciador de objetos, é Object Manager, sei lá, não lembro qual é o nome, mas sacou? Já vai virando essa chavinha no cérebro de vocês para ajudá-los, entendeu? Muito mais... Não é, vou ficar fodão em inglês. Não, brother, é para te ajudar a achar informação para te ajudar. É isso. Fui.
Muito obrigado. Ótima dica, o Trailhead também, tá? Não só a org do Salesforce, o Trailhead também, a gente recomenda fortemente. Mais, pô, na moral, mais é Duolingo, YouTube, podcast, assim, eu sei que o inglês é um dilema para muitas pessoas, é difícil, mas esse pensamento de achar que é difícil é a principal dificuldade do inglês. Muda tudo, o Trailhead para o inglês, muda a org para o inglês. Inglês é mais fácil que programar, irmão. É muito mais fácil. E o que acontece, assim, antigamente, hoje já foi desabilitado, né? Mas tinha a regra de fluxo de trabalho. Aí a tradução no inglês era Workflow Rules. Aí depois tinha o Process Builder, que a tradução para português ficava Process Builder. Então, tipo, é uma tradução mega escrota, difícil. Tem muita gente que apanha e se embanana, e daí vai acontecer o que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô dizendo perfil e depois eu digo permission set. O cérebro dá um tilt de tanto você ficar mudando de nome, né? Então, faça tudo no inglês, que é bem, bem melhor, tá bom? Da parte de segurança, gente, até antes, aqui, desculpa, da parte de conceito, antes de a gente ir para a próxima aí, alguém quer parar, fazer alguma pergunta, levanta a mão, não tenha medo, não tenha vergonha, por mais que eu falei que é simples, né, para você pode não ser e fique à vontade de fazer sua pergunta. Bom, silêncio eu entendo como não, bora para frente e vamos começar a parte de segurança. Gente, lembra que eu falei, Salesforce, a principal é a segurança. As primeiras 3 provas que qualquer um de vocês for fazer, 50% da prova é segurança. Então, as provas que eu recomendo é Admin, App Builder e Platform Developer 1, né, que é conhecida como a Dev 1. Essas 3 provas é praticamente a mesma coisa, fortemente focada em segurança. O admin foca em regras de negócio, o App Builder foca nos aplicativos, e o Dev1 vai focar um pouquinho em métodos e variáveis, mas você não precisa nem saber escrever, você só precisa saber o que eles fazem. Mas fora isso, o overlap entre essas 3 primeiras provas aí vai ser forte na segurança. Então, primeira coisa, a gente vai falar aqui sobre perfil e permission set, né? Então, a gente vai lá no back-end, a gente vai entrar no setup, para quem não lembra, né? Clica na engrenagemzinha setup, a gente vai na parte de administração declarativa aqui de usuários, e a gente tem aqui os nossos perfis, tá? O que é um perfil? Perfil é o nível de acesso que a pessoa tem. A gente conhece o perfil principalmente aqui como o CRID ou pode ser CRUD, né? Vamos lá, valendo a interação. O pessoal tá meio quieto, né, Renato? Vamos abrir o chat aqui, vamos ver quem que me fala o que é CRID ou CRUD. Eu até falei para eles ali eu até falei para eles, cara, que tipo o chat para usar mais como um brainstorming entre eles e tal, mas na hora de trazer alguma coisa, né? Caralho, vocês estão me ouvindo duplicado? Na hora de trazer alguma coisa de fato, uma dúvida, uma questão, alguma coisa que venha do chat, manda para cá, porque a gente não tem condição, brother, de ficar olhando pro chat toda hora, entendeu? A gente vai estar com conteúdo aberto, vai estar falando sobre isso, então a gente infelizmente não tem como. Usa o chat entre vocês, brother. Não, mas eu digo para a galera interagir, alguém já respondeu, já estava anotando, né? Mas para justamente rodar um pouco dessa troca de informações aqui. Então, CRID é com edit e o CRUD é com update, ou seja, você tem o nível de criação, o nível de leitura, o nível de edição e o nível de deleção no que você for fazer. Então, vamos lá no perfil. O que o Salesforce sempre pede? Quando você vai criar um novo perfil, você nunca começa do novo. Você vai selecionar um perfil existente, normalmente os perfis de menor acesso, que é a melhor prática que eles estão falando. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui. Vou botar mais registros aqui. E você vai pegar aqui, ó, o Standard User. Esse aqui normalmente o que eu clono, tá? Ou você pode pegar o Read Only. E você vai clonar um perfil existente. Esse novo perfil aqui a gente vai chamar de DVNoob, que é o nosso perfil aqui. E aqui que a gente vai atribuir, então, o nível de acesso que quem for da DVNoob vai poder ter o acesso aqui. Como vocês podem ver, a gente pode ver atribuição de page layout, ou seja, se eu for aqui, por exemplo, no objeto da conta, né, a conta tendo ou não record type, eu vou dizer que page layout que esse perfil vai ver, e isso vale para todos os objetos. Depois ele começa de novo no Field Level Security, que é o nível de segurança ao campo. A gente já vai ver um pouquinho mais isso aqui.
Mas, por exemplo, se eu quiser ver dentro da conta, eu já vou mostrar agora, já que eu estou aqui, né? Dentro da conta, esse aqui são os campos que o usuário tem acesso na conta. Então, por exemplo, tá vendo esse aqui? Se eu for lá e falar que o usuário não tem nível de edição, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Tá vendo que tem o lápis e no last modify do lápis não tá? Por quê? Porque eu não consigo alterar esse campo. Esse campo aqui, ele não é permissível de edição. O mesmo vale por quem criou. Ele fica aqui chumbado e ninguém nunca vai poder mexer nisso aqui. Agora, se eu vier aqui num campo existente, por exemplo, no account name, né, que é o nome da conta, remover o nível de edição ou remover o nível de leitura, esse campo nem existe mais aqui. Se eu remover o nível de edição, o lapisinho cai. E se eu remover o nível de leitura, esse campo aqui, account name, aqui, ele simplesmente não existe. Não é que ele vai ficar branco aqui. Essa seção inteira vai deixar de existir da minha tela. Você não sabe nem que esse campo existe. E é isso que o perfil aqui vai nos ajudar a fazer. Perfil, o que mais nós temos aqui? As configurações dos aplicativos, de novo, se você vê qual dos aplicativos que é o padrão, né, que você vai estar vendo. Então, como eu estava usando ali o Sales Cloud, é o que ele está como default, mas você pode mudar, eu quero que ele só veja o Service, ou sei lá o quê, ou só veja aquele ali, não veja mais nenhum. Os tabs, o que é o tab? Tab, quando a gente estava no Excel, são essas abinhas aqui embaixo, né? Esse aqui era o documento que eu estava. No Salesforce vai ser o acesso a essas planilhas aqui. Então, o fato de ela estar aparecendo aqui, por que aqui aparece tal planilha e não está aparecendo a outra planilha? Porque a gente tem que ir lá no perfil e atribuir esse acesso aqui para que você possa ver essas tabs, né? Então, ela tem 3 configurações aqui. Nós temos o default on, que você tem acesso, você está vendo ela. O default off, ela aparece, mas ela não aparece aqui. Ela vai aparecer somente no view all, e ela vai estar aqui embaixo, ou se você digitar aqui, ela vai aparecer. Beleza? Agora, se eu botar ela no tab hidden, que é a terceira opção aqui, ninguém vê. Ela está escondida, ninguém dentro desse perfil aqui, né? Cadê a quote? Aqui. Essa aqui é uma org de dev, nem tem quote, nem tá, nem tem ainda. Só Mas ele um fica adendo dentro... rápido também, cara, em relação a esses permissionamentos. É importante lembrar e vocês verem, cara, a Salesforce, bicho, só a parte aí administrativa de permissão de segurança, bicho, é um mundo, um mundo. Tanto que por várias vezes você vai, por exemplo, habilitar aí e vai continuar sem aparecer. Mas por quê? Porque você vai ter que ir lá no app, colocar a aba no app, dar permissão no app, às vezes não tem permissão no app. Então, assim, meu irmão, é permissão para tudo quanto é lado, é permissão que sobrescreve outra permissão, entendeu? Tem muita permissão, brother. É um mundo. Foi mal, Jean, vai te a sua. Capaz, não precisa falar, foi mal não, é isso aí mesmo, abre o microfone e dá-lhe. No Record Type, o que é um Record Type, gente? São modelos de negócio, né? Então eu criei um aqui na conta para ajudar Rapidão, vocês Jean, a antes de verem. entrar em Record Type, eu vi que o Klaus levantou a mão ali, brother. Deixa ele fazer a pergunta dele antes de você entrar Opa, no assunto novo. Opa, boa noite. Ô, Todo Klaus, mundo. Mas antes de você falar até também, cara, essa parada é outra parada que infelizmente não funciona direito, para ficar levantando mão, que às vezes a gente não vê. Cara, levantar a mão é abrir o mic e falar, brother. Ei, cara, posso fazer uma pergunta? Rapidinho, entendeu? Não tem Não, essa não, de cortar a gente, o caralho. Não se pô. Você vê, eu corto o dia toda hora, bro. Não, belezinha. Todo mundo me ouve aí, galera? sim, Klaus, pode dar-lhe. Você estava explicando agora, Jean, que essas permissões elas podem ser atribuídas normalmente no exemplo, né, que vocês utilizaram aí a usuários. Mas tem aquela parte de perfis, né, de roles, de profiles, elas podem também ser atribuídas, por exemplo, para um determinado grupo de usuários e não usuários propriamente ditos. Por exemplo, eu sou um usuário e você é um outro tipo de usuário, usuário 1, usuário 2. Já peguei. Vamos supor que por alguma questão quisessem que tanto eu quanto você tivéssemos o mesmo nível de permissão para um determinado tipo de objeto, vai? Pode-se criar um grupo, por assim dizer, e colocar tanto eu, usuário 1, quanto você, usuário 2, e aí sim
fazer essa atribuição, ou normalmente essas permissões que você acabou de dizer são melhores quando utilizadas para usuário? Boa, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua interação. O que acontece aqui é uma pergunta mais clássica que tem, inclusive pergunta de entrevista, tá? Qual que é a diferença entre hierarquia de papel, que em inglês fica o role hierarchy, ou o perfil? Para entender isso, a gente precisa botar aqui que tem o presidente, né? O presidente, ele manda aqui no gerente, tem 2 gerentes, gerente do norte e gerente do sul, beleza? Nós vamos fazer aqui uma hierarquia rapidinha. O gerente do sul, ele tem o supervisor do sul, ele tem o supervisor do sudeste, e o gerente do norte, ele tem o supervisor do norte e o supervisor do nordeste. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, nós temos uma hierarquia da empresa aqui, bem simples. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os perfis, né? Então, eu vou fazer um perfil de o quê? E aí que começa a primeira coisa. Não vou dizer cagada, que cagada é uma palavra feia, mas a pessoa vai lá e vai criar o primeiro perfil de presidente. Depois ela vai fazer um outro perfil de gerente e um outro perfil de supervisor, né? Não é o fim do mundo, mas normalmente isso aqui dá cacaca, dá ruim, né? Então, o que eu recomendaria aqui, né? O que você precisa entender? O que o presidente precisa fazer? O que ele precisa de fato ver? O que o gerente precisa fazer? O que ele de fato precisa ver? E o que os supervisores e todo mundo que tiver aqui abaixo, analista, vou botar aqui. Botar aqui algumas pessoas aqui para vocês entenderem, né? Então, o que toda essa galera aqui precisa fazer, o que é o acesso de cada um desses usuários, entenderam? Então, o perfil, ele vai acabar fazendo o nível de acesso para gerência. Eu vou botar aqui nível de acesso para supervisão, nível de acesso para analista. Ou você pode ir por um outro caminho, que você vai botar aqui nível de acesso por região, por exemplo, aqui o norte, o sul e etc. Então, o que acontece? Você teria que botar um nome onde a única dica que eu te dou aqui não seja o mesmo que a hierarquia. Não bota o mesmo nome do perfil de presidente, bota C-level, bota, sei lá, algum nome que não, de perfil que não remeta à hierarquia, justamente para não confundir. E a pergunta que o Klaus fez é no cenário aqui de que eu tenho um analista, tá? Não é esse aqui, é esse aqui. Eu tenho um analista e eu tenho o supervisor e eu tenho o gerente do norte, que são pessoas, essas pessoas aqui que estão em amarelo, são pessoas diferenciadas dentro da empresa. Por mais que eles estão em regiões diferentes, eles têm cargos diferentes, essas 3 pessoas aqui, elas têm um comportamento único entre elas, que, sei lá, que é aprovação de férias. São que essa galera aqui pode fazer, entendeu? Então, o que a gente vai fazer nesse cenário aqui? Para eu não mexer num perfil do analista, no perfil do supervisor e no perfil do gerente, a gente vai criar o que a gente chama de permission set, tá? O permission set é um adendo para um perfil, ele dá mais acesso, ele tem exatamente o mesmo acesso que um perfil vai fazer, só que ele vai fazer isso aqui para pessoas de hierarquias distintas, de níveis distintos ou de perfis distintos, tá? Eu já vou mostrar isso aqui em ação e depois eu poderia ter vários permission sets por usuário. Eu já vou mostrar isso aqui em ação até porque eu acho que ficou um pouco confuso, né? Mas isso aqui seria uma permission set, beleza? E a gente pode ter um grupo de permission set. Adendo, Jean? Vai lá, meu amigo. Um adendo importante também em relação a profiles e permission sets é que, cara,
Em breve, Salesforce vai matar profiles e a gente vai ter só, quer dizer, a gente ainda vai ter, né, profiles, etc., mas o processo é de migração para utilizarmos somente permission sets. Por conta de diferentes problemas que a gente tem que ter, profiles que não cabe falar agora. Eu acho que uma grande diferença aí é porque o Jean ainda vai tocar no assunto, né, que é a questão de compartilhamento. Uma grande diferença que existe entre perfis, né, entre separação por perfis e separação por roles, né, que é hierarquia, é o que você está dando acesso. Então, pensa que perfil, você dá acesso, por exemplo, a objetos e campos, por exemplo. Então, lá no... Todos os gerentes vão poder ver todos os campos do pedido, mas os analistas não vão poder ver o campo, sei lá, desconto final, que foi aprovado pelo gerente. Então, a gente vai esconder esse campo dele, e isso a gente vai fazer através de perfil ou permission set. Aí, agora, vamos lá, pela hierarquia que o Jean montou, gerente norte e gerente sul. Então, os analistas do Sul, eles estão gerando ali oportunidade, pedido caralho, para o Sul. Não tem porque o gerente do Norte ver esses registros, entendeu? São vendas diferentes, são áreas diferentes. Então, a nível de hierarquia, o gerente do Norte não vê os registros. Então, lembrando que o Jean falou, registro, né, a linha do Excel, campos são as colunas do Excel. Então, perfil, você está mexendo no permissionamento das colunas, papéis, mexendo no permissionamento de registros. Fui. Tinha alguém que tinha uma pergunta também. Acho que antes de você falar, alguém tentou falar também. Era quando ele perguntou, Roberta, quando ele perguntou, eu já pensei no grupo de permissão, que é permissão 7, né? Que dá essa limitação para um grupo específico de alguma coisa. Deixa eu mostrar isso aqui, então, vamos lá. Ó, eu estou num usuário, tá? Então, eu saí do perfil, eu saí da hierarquia. Esse aqui é o usuário que eu estou acessando aqui. Papel tá aqui, role, né? Então, o papel que a pessoa tem, né? CEO seria o número 1, FO, C-level, customer, daí eu vou para diretor, daí eu vou descendo para os SVP, eu vou descendo para o Senior Vice President, eu vou para os Vice President, e daí eu caio na galera de venda, né? Então, isso aqui você pode criar da maneira com que você quiser. Aquilo que o Renato falou, quem está em cima, ou seja, o gerente sul, ele vê todos os registros dessa galera aqui. O supervisor do sul, ele só vê essa galera que está aqui. Ele não vai ver da galera do supervisor do sudeste. O supervisor do sul também não faz ideia nada da galera do norte. Agora, o presidente, ele vê os dados, os registros de todo mundo. Então, isso que está acontecendo, isso que está acontecendo aqui no papel. Agora, o perfil, se eu vir aqui no perfil, tá vendo que eu tenho o perfil de administrador de sistema? Aí são os perfis disponíveis, que é o nível de acesso, e mais aqui abaixo a gente vai ver nos permission set quantas extensões de poder eu tenho, ou seja, quantas coisinhas a mais, exceçõezinhas aqui foi feita para o meu usuário, né? Ou seja, o meu usuário, ele precisou de uma permission set aqui para, sei lá, aprovação de férias. E isso aqui você pode ter quantas você quiser, né? Não tem limite, tudo tem limite, mas é muita coisa. Já papel e perfil é um só, você pode ter um único papel e você precisa, é obrigado a ter um perfil, você não consegue não ter o perfil. Ficou claro aqui? Eu já vou entrar um pouquinho mais aqui no permission set, e você pode fazer um grupo de permission sets, né? Então, você já está atribuindo sempre algumas permission sets para pessoas com algum comportamento diferente, e você já cria um grupinho de várias coisas aqui e faz aqui, tá? Que é como se fosse o perfil, né, cara? É a junção de todas as permissões aí que você recebe. Historicamente, pra você entender, a permission set... Ô, André, pode fechar. Obrigado. É porque o seu mic, ele... Assim, historicamente, permission set, ela veio para resolver que problema, brother? O problema de mais implementações Salesforce, como o Jean falou, a galera saía criando perfil sem entender direito, e aí chegava lá na frente do projeto, entrava uma funcionalidade nova, por exemplo, um objeto novo, uma coisa nova. E aí, quando você ia ver, você ia ter que dar essa permissão para perfis nada a ver, porque os perfis estavam muito mal configurados, e aí o que você fazia? Cria um grupo, né, um permission set, e atribui direto para os usuários. E aí, aquele conjunto de usuários ali. E por isso veio o grupo de conjunto de permissões, né, que já é como se fosse um perfil
pra brother. O seu esforço tá matando aí, ó. Ele tá até abrindo aí, ó. Ele tá matando profiles. Quem quiser estudar, né? O futuro não vai mais ter perfil, né? Vai ser tudo com perfil, com permission set. Eu já botei lá um material de estudo para vocês, mas a tendência é que no futuro esse campo aqui seja completamente removido e a gente vai ficar só com as permission sets aqui, né? Então, seria isso aqui. Eu vou continuar um pouquinho... Hoje eu queria rodar a chamada, brother, 8h10, até para rodar aquela chamada. Eu posso jogar rapidão, ó. Rapidão, atividade, hein, rapaz? 20 segundos, hein? Vou falar, você só grita aí. Amanda Franzé. André Luna. Eu. Angélica Souza. Aqui. Débora Monferrari Sol. Eu estou aqui. Enaila. Aqui. Fábio. Enaila aí? Eu. Sim. Enaila tá aí? Sim. Fábio Torres. Eu. Gabriela Rodrigues Augusto. Aqui. Jay Nais. Eu aqui, Joy. Klaus. Joy. Lucas Ávila. Eu. Mariane Rosa. Eu. Mariane Mendes. Aqui. Natália. Presente. Rafael. Opa. Roberta. Estou aqui. Victor. Presente. Vitória. Eu. E André Severino. Aqui. Não falei algum nome que está presente? A Alexa. Aí aquela uma que eu te falei Alexa, por mensagem. Né? Mas ela tá Alexa aí, tá cadê aqui. Tá aqui, Alexa, sim. Olha. Olha, Alexa tem a voz esquisita. Ah, agora eu ouvi a voz da Alexa. Olá, Alexa, bem-vinda. Como é seu nome? Alexa? Tipo, Alexa da Amazon mesmo? Sim. Pode escrever Alexa aqui na chamada? Depois eu passo o contato para Antônio você. também. Ela já está no Foi. grupo. Fui. Renato. Amanda Franzé, ela falou que ia sair bem uns minutos antes de você começar a fazer a chamada. Ah, Ô, Renato, faltou o Antônio também. Uhum. Antônio. Ah, tá, show, deixa eu botar aqui. A Amanda tinha Antônio. falado, nossa, 8 minutinhos antes, né? Mas isso aí eu falei para vocês há uns minutinhos atrás também, né, irmão? Não tá presente, não tá presente. Segue A lá. primeira chamada dá para dar para ela, que a gente fez uns 8 minutinhos atrasado, aí a segunda, daí paciência. Mas bora lá. Bom, galera, vou tacar-lhe o pau Jean? nesse... Oi. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida, na questão anterior, que você estava falando da configuração de segurança a nível de campo. Uhum. A minha dúvida é a seguinte, lá dentro tem como você editar tanto a parte da visualização quanto a edição, né, que você tinha mostrado lá. Aí a minha dúvida é a seguinte, dentro do layout, mesmo se for um campo que é padrão lá, obrigatório, não tem como tirar a obrigatoriedade dele. Se dentro desse perfil tiver configurado, eu consigo alterar esse campo obrigatório, a visibilidade dele? Calma aí, campo obrigatório você não mexe, né? Agora a questão é aonde que você botou a obrigatoriedade. Porque você pode botar uma obrigatoriedade dentro do campo e você pode botar uma obrigatoriedade no layout. Essa pergunta eu acho que não seria o momento hoje, né? Eu não vou te deixar sem resposta, né? Mas, por exemplo, aqui, né? Nós temos aqui, ó, account number. Eu posso editar esse campo e eu posso exigir ele que seja... Não, account number não é um bom... Eu posso fazer com que o campo seja obrigatório a nível de campo. Vou botar aqui o site. Cadê isso aqui? Essa release que não... E eu posso fazer isso aqui também dentro do layout. Então, tem locais diferentes para fazer a obrigatoriedade do campo. Então, eu tô aqui, ó, account number. A gente vai editar ele e eu vou botar aqui ele como requerido. Só que ele ficou isso aqui só nesse layout. E se esse perfil não tiver acesso nesse layout aqui, não vai mudar nada para essa pessoa. Agora, se eu fiz essa obrigatoriedade a nível no campo e não no layout, aí não é perfil que vai fazer com que aconteça, tá? Então, é mais ou menos a sua resposta, só que depende de onde que está sendo feito isso, né? Se fosse no layout, você Ainda consegue pode fazer botar um perfil a nível de trigger, a nível de regra de validação, né? Só complementando isso. Uhum. Pode ter obrigatoriedade de várias maneiras diferentes. Não? Não, mas a pergunta dela é aqui, né, a atribuição do nível de campo, que é o que a gente tem aqui do Field Level Security. Isso aqui é bem granular, tá, gente? Isso aqui é, que nem o Renato falou antes, dá para fazer aqui campo por campo, item por item, de tudo que você está vendo,
a segurança no nível do campo. Isso aqui, assim, divirtam-se, façam um pouco de trailhead, se tiver dúvida, chama durante a semana, mas a gente não consegue entrar tão granularmente. Mas para responder a sua pergunta, dependendo como for a obrigatoriedade de campo, sim, você consegue tirar acesso de um campo obrigatório, porque ele estava só no layout, por exemplo, né? Então tem como você fazer isso. Ok. Beleza, Espero tenha... obrigado. Não posso ser tão, assim, específico, né? Porque senão a gente se perde um pouco, mas eu penso ter te respondido, tá? Sim, Gente, eu vou respondeu lá, sim. temos mais 47 minutos, a gente estava aqui em perfil, já vimos um pouquinho de permission set. Então, o que que acontece? No futuro, o perfil vai deixar de existir, vai ser tudo permission set. Permission set é o cenário que a gente estava aqui, onde você tem exceções ao comportamento aqui, né? Você quer que essa galera aqui tenha a aprovação de férias, ou tenha aprovação de cotação, ou tenha visibilidade do campo salário, né, ou do campo preço, ou do campo margem de lucro, e você vai atribuir permission sets para que algumas pessoas de cada gestão, de cada gerência aqui, ou de cada, sei lá, unidade, possa estar fazendo isso aí, tá? Vamos fazer uma permission set aqui rapidinho. A gente estava aqui, cadê? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai fazer uma permission set. O que que é a permission set? Ele tem todas as que existem aqui. Mesma dica, gente, não é ser preguiçoso, não é ser vagabundo aqui, não é ser esperto. Você sempre vai pegar uma existente e vai clonar. Quer fazer uma nova? Tenha nova. Só que a diferença é que ela vai vir toda vazia. Tudo que você vai ter que configurar nela, você vai ter que vir na mão um a um. Se você pegar uma existente, provavelmente ela já vai ter algumas coisas aqui. Só que isso era a dica que eu dei para o perfil. No Permission Set, é justamente o oposto, né? Então, de novo, não existe padrão, é tudo muito louco. Mas no Permission Set, você normalmente só quer dar uma única nível de ação aqui, né? Então, acesso a conta campo XPTO, sei lá aqui, né? A gente sempre tem que atribuir uma licença para isso aqui, tá? Cadê aqui? Salesforce, tá? Para que tipo de licença que isso aqui vai se aplicar. E aqui dentro, aqui agora, a gente vai fazer a configuração disso aqui, né? Então, tem vários menus. Eu convido com que vocês aqui entrem, pelo menos, nisso aqui, façam um trailhead de permission set, entendam um pouco o que vai fazer, e vão fazendo as configurações. Eu entrei, por exemplo, no System Permission. O que que eu posso fazer a nível de sistema, né? Então, por exemplo, aqui alguma coisa que o pessoal sempre quer mexer, sempre quer garantir que o usuário possa fazer. É o e-mail. Então, vamos ver o que eu tenho aqui, né? Ó, acesso a tarefas, eventos, calendário. Isso aqui já é padrão. O que que mais a gente tem? Ó, criar e gerenciar e-mails templates, com drag and drop build. Depois aqui, ó, permitir o usuário para criar e enviar e-mail, né? Ó, lista de e-mails, na verdade. Então, você vai atribuindo todos esses que você for, ó, criar pastas, né? Criar folders. Tudo que você for marcando aqui, ele vai dando acesso e você pode marcar uma única caixinha no Permission Set, como você pode marcar 50, todas as caixinhas. E você agora tem acesso. Antes de você salvar, ela ainda te mostra, ó, na mudança que você fez, você atribuiu isso aqui. Agora, essa mudança que você está fazendo aqui, ele está te passando aqui o que você está fazendo. Tipo assim, não foi por erro, não foi por cagada, ele te dá uma verificação. E aqui você pode ir do System Permission para os outros locais, para tudo que você quiser fazer dentro de uma Permission Set, que de novo é um nível de segurança, está falando sobre o acesso que você vai ter. Né? Então, por exemplo, vamos supor que essa galera aqui tem um perfil que não vê conta. Eu posso vir aqui e dar acesso somente à conta para este perfil, e para essa Permission Set. E quando eu atribuir uma Permission Set dessa no usuário, esse usuário, então, vai finalmente poder ver este objeto. Então, como vocês podem ver, está tudo vazio, está tudo aqui sem acesso. Se a gente for no editar aqui e dar acesso, ele vai nos ajudar e vai fazer assim. E, de novo, para fazer a atribuição disso aqui, eu posso ir no usuário. Aqui no Permission Set, eu vou dar um Edit Assignments. E agora aqui eu tenho conta XPTO, né?
Ó, acesso ao campo conta XPTO. Se eu botar aqui, está atribuído, beleza? Ou eu posso vir na própria permission set aqui. Cadê você? Ai, meu Deus. Onde foi parar isso aqui? Deixa eu dar um zoom. Cadê o meu zoom aqui? Aqui. Acesso. Era acesso, não era o nome da coisa? Era acesso? Às vezes você tem que dar um refresh. Você faz, a gente é mais rápido que o Salesforce. Aí ele não aparece aqui. Vamos ver se agora foi. Olha que maluco. Você poderia entrar aqui dentro. Eu vou pegar um aqui, por exemplo, tá? Eu não tô vendo tua tela. Caiu no meu? Eu ia falar agora, você ainda tá compartilhando a tela? Caiu. Obrigado a pergunta aí. Vamos de novo. Vamos ver se voltou agora. Era só para ver se vocês estavam ligados mesmo. Não, obrigado. Eu fui mexendo no Já Zoom, voltou. acho que eu cortei. Obrigado aí. Mas assim, você iria na permission set que tem, dentro dela você tem o Manage Assignments e você vai atribuir para os usuários existentes. Ó, então tá aqui em cima, adicionar um assignment, e daí tem o usuário que você pode atribuir. Nessa org só tem um, então você vai por aqui e você fez a atribuição de uma permission set. Então, lembrando aqui, né, a gente já falou de perfil, permission set é uma extensão de acesso para normalmente um comportamento específico, que é só para um usuário em específico, que é só para um pequeno grupo de pessoas que não estão no mesmo perfil ou que não estão na mesma hierarquia, ou seja, não existe um padrão entre essas pessoas que você quer dar acesso. Então, para que você possa fazer essa exceção de comportamento, você atribui acesso como permission set, tá? A gente estava mexendo de usuário também, então tem criação de usuário, congelamento e desativação de usuário. Gente, isso aqui, a gente vem aqui no usuário, e a gente vai criar um usuário. Na org de dev de vocês, que é essa que eu estou logando aqui, né, vocês têm 2 licenças, então eu já estou logado com uma, e você pode fazer uma segunda. O detalhe é que você pode ter mais usuários desde que eles estejam desativos aqui, né? Então vamos, por exemplo, aqui criar um usuário para o Renato aqui, dvnoob, sei lá qual que é. Ele já vai dar um username. O username, o detalhe é que é sempre em formato de e-mail, mas não precisa ser e-mail. Então você pode dizer assim, ó, eu não como @batatafrita.com. @batata.frita, dá para botar aqui, batata.frita. Não precisa ser o e-mail, mas ele tem que estar em formato de e-mail. Outra dica, se você usar esse username, ele nunca mais poderá ser usado na história da humanidade. Ele fica queimado, né? Então, se você for criar um usuário com um nome de e-mail, né, muito cuidado para que você tenha certeza que isso está correto, porque se você criou no e-mail do cara aqui da empresa dele e você fez alguma coisa errada, ou deu pau nessa org aqui, na próxima org ele não vai poder mais usar o nome de e-mail dele. Você vai ter que botar ali .com, vamos supor, .com.br, no final você vai ter que botar .org2, ou sei lá, botar alguma outra coisa para diferenciar, mas daí já ficou mais difícil para o teu usuário. Aqui do lado a gente vai botar um papel para esse usuário, lembrando que não é obrigatório. A gente vai atribuir o tipo de licença que a gente vai estar trabalhando, a gente não vai entrar muito nesse curso, mas saibam que cada tipo de licença aqui é como a Salesforce cobra, né? Então, a Salesforce Platform são as mais caras dessas todas que existem aqui, mas você pode depois ainda ter acessos adicionais, que de novo entra os permission set. Então, por exemplo, Sales Cloud, Service Cloud, Analytics, você vai atribuindo acesso a outras licenças e funcionalidades também por permission set, e cada uma tem o seu preço de custo. Para quem não tem noção, uma licença de Salesforce Platform por usuário está na casa hoje de R$ 1.098 por mês por usuário, cobrado uma vez ao ano. A Salesforce dá uma paulada, né? E é uma mascada só.
Só que, dependendo de como for a sua negociação, ou seja, quantos anos de contrato você tem, quantos usuários você está dando, a Salesforce consegue chegar em 70%, 80% de desconto para esse valor. Então, tem muita org aí que os caras estão pagando 200, 300 reais por usuário, em vez de estar pagando mais de 1.000 e poucos reais aí por licença, né? Então, é bem carinho. E aqui a gente vai pegar o nosso perfil, né? Então, deixa eu pegar aqui no Salesforce. Tem lá o perfil DVNoob que eu acabei de criar, né? E a gente pode fazer mais coisas aqui a nível de usuário. Principal aqui, né? Quando esse usuário logar, ele vai estar nesse fuso horário. Quando ele logar, ele vai ver esse local aqui e essa linguagem aqui. Então, todo mundo vai saber que esse usuário está nesse time zone e ele pode ver a org em inglês. E aqui embaixo está o botão da magia. Sempre recomendo vocês desativá-lo, a não ser que você tenha a bênção do Papa, ele esteja do seu lado, né? Para você já criar, mas você pode criar o usuário, ele está ativo, mas ele ainda não começou a trabalhar. Ele vai começar só na segunda-feira. Lá na segunda-feira você vem e marca isso aqui como verdadeiro, e daí o próprio sistema vai disparar um e-mail para esse e-mail aqui. Desculpa, o que está escrito naquele checkbox ali, cara, que está bem pequenininho? Vamos lá, zoom. Generate new password and notify user immediately, né? Então, gere um novo password e notifique o usuário imediatamente, tá? Então, isso aqui, quando você fizer, este e-mail que você cadastrou aqui vai receber. Se você cadastrou errado, você consegue editar, você consegue arrumar, mas muito provavelmente o username vai ser, o que acontece aqui é que você dá o tab, né, e ele vai copiar exatamente igual. Então, se você errou aqui o e-mail, o username vai ficar errado, você não vai, você se lascou aqui, entendeu? Dá para mudar também, mas você já queimou um username errado aí, tá? Então, você vai... No caso, isso só se salvar lá aquela parte do perfil, né? Do usuário, da criação do usuário. Mas aquela parte que tu falou assim, não, só com a aprovação do Papa seria, não entendi. Não, é que aqui, ó, eu estou criando um usuário para o Renato. Esse é o cenário, né? Então, faz de conta que você está na sua empresa aí e você tem que criar um novo usuário que vai começar a trabalhar na segunda-feira. Você não pode já ativar essa caixinha aqui antes de segunda, porque o usuário nem começou a trabalhar ainda e ele já recebeu o e-mail. E o que acontece? Esse e-mail que é enviado, eu recebi um ontem, acho. Isso não fica na caixa de entrada dele, não? Para quando ele receber os acessos do e-mail, ele poder fazer isso? Uhum, fica, só que o e-mail tem aqui, ó, tem 2 dias de validade. Você vai receber um e-mail que nem esse aqui, ó. Entendi. Esse agora, e-mail, de validade. Esse e-mail vai ser enviado para o usuário, né? Então, essa org que eu estou mostrando aqui para vocês é isso aqui, né? E eu clico aqui no verificar conta, onde eu vou escolher uma senha, vou responder uma pergunta de segurança. Só que esse e-mail aqui, ele tem uma vida útil de 48 horas. Então, se eu enviar hoje para o usuário que ele vai logar só na segunda, isso aqui já vai ter caducado o que a gente explicou, né? Ele já não vai ter dado. E depois, quando eu for tentar logar de novo, ele ainda vai me dar aqui um código de verificação para ter certeza que você logou, né? Então, de novo, o cenário aqui que o Renato iria começar a trabalhar só na segunda, não ativa essa caixinha é muito importante. Eu vou salvar o registro, eu tenho um usuário criado, mas ninguém consegue logar nele, porque esse e-mail de ativação não foi enviado. Beleza? Aí, o que era o conteúdo que a gente estava passando aqui, né? Ó, criação, congelamento e desativação de usuário. Daí, pô, o Renato está trabalhando, está tudo bem lá, ele vai sair de férias. Você vem aqui, tem o botão de freeze e você congela ele. Ele não pode acessar, ninguém pode acessar no período de férias, né? O Renato ficou doente, foi atestado, foi afastado, tomou uma advertência. Você congela o usuário, ele não pode logar. Quando você dá o freeze, o usuário fica congelado. E agora o botão está aqui no unfreeze, né, que é o descongelar. Então, esse usuário aqui não loga nem com varinha de condão. Pode estar ativado, pode ter feito a senha, ele simplesmente não loga enquanto está aqui. Aí tem a questão da ativação e desativação. Esse checkbox aqui... Uma dúvida sobre o freeze ali.
No exemplo do cara que entra de férias, tem como automatizar isso? De eu só dizer qual é a data e o Salesforce sozinho bloqueia o cara e desbloqueia? Ou não? É uma pessoa que tem que clicar? Sim, com certeza, não pelo freeze, mas tem como fazer sim. Muito boa sua pergunta, mas você consegue já agendar o período que essa pessoa vai logar ou não vai, tá? Mas não é pelo freeze. Ativação, aqui onde a licença come, né? Então, esse usuário aqui, ó, se eu clicar no desativação, ele já me mostra um pop-up aqui. Não tem como fugir, galera. Não tem como dizer, foi sem querer. Porra, olha aqui, estava ativo, né? Estava ativo. Quando você dá o falso, ele, cara, você tem certeza, se você desativar esse usuário aqui, fodeu, né? Não dá mais. Você tirou acesso, ele não loga nunca mais. Só que você não consegue deletar esse usuário. Por quê? Lembra quando a gente estava lá no front? Faz de conta que esse aqui era o registro do Renato, né? Que eu acabei de desativar. Por mais que esse usuário está desativado, toda essa informação que está aqui dentro, ela tem valor para a empresa. Imagina se toda vez que eu deleto um funcionário, eu tenho que deletar todos os registros que esse funcionário criou, eu vou perder todo esse histórico. Então, esse dado do usuário, ele vai ficar eternamente na org. Ele está inativo, não consigo mais acessar, está aqui, né? Não está ativo, mas os dados que pertenciam a ele continuam no Salesforce. E daí, de novo, através de uma automação, como o Jai perguntou, eu consigo fazer uma atribuição automática de tudo que era do Renato para... Aí você diz, fulano, ciclano, beltrano, você faz essa atribuição quando você está fazendo a desativação de um usuário, beleza? Isso são coisas aí que você consegue ativar e fazer. De novo, a gente pode entrar num outro dia, num outro momento, mas também convido vocês aí a ver essa parte de gerenciamento e criação de usuários no Trailhead, que é bem tranquilinho, são módulos bem fáceis e gostosos de fazer esse cenário aqui, beleza? Vamos tentar passar aqui mais rápido. Trilha de editoria, política de senha, login de Trusted IP Range, login e Access Policies and Sessions. Então, o que a gente está fazendo nesse mundaréu de coisa ali, né? Vamos começar aqui pelo IP, tá? Não, ai meu Deus, eu nunca lembro onde que é o IP, faz muito tempo que eu não faço aqui o IP. Trusted. Isso aqui dá o BO de você trabalhar com português e inglês, você não lembra o nome do menu de procurar, por isso que a gente fala de você ficar em inglês. White List, Trusted Sites, Trusted IP Range. Ai, meu Deus. Renato, você lembra como que é o perfil de IP? É Trusted IP Range e o IP... Ai, meu Deus. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, eu não estou sabendo. Eu não vou achar, gente. Eu vou ficar devendo, vou passar na próxima aula. Em resumo, o que são essas funcionalidades? Quando o login é um intervalo de IP para você não fazer a autenticação. Então, quando você vai fazer o login, você tem que fazer o que a gente chama do MFA. MFA é o Multiple Factor Authentication, que é quando você tem que pegar o seu celular e entrar no Authenticator, e quando você tenta logar, deixa eu botar aqui na minha câmera, aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu estou no celular e ele está pedindo aqui a minha digital para poder logar. Então, quando eu boto a digital do meu dedo, ai, caralho. Ó, botei aqui a senha, já que não pegou digital, aí ele loga nas contas e daí eu consigo atribuir. Então, quando você vai logar no teu celular, no Salesforce, toda vez ele vai pedir com o que você faz aqui, ele pode te dar um código aqui para você logar pelo celular, e isso aqui são apenas o que a gente chama do MFA. Se você está logando de um IP que é de confiança, você pode dizer que não, cara, se o cara está logando nesse espaço de IP aqui, eu não quero que ele tenha tanta segurança, eu quero que seja mais fácil para esse usuário logar. Claro que você tem que configurar esse nível de facilidade, mas você já está dizendo que, por exemplo, o cara está logando aqui dentro da minha empresa. A minha empresa tem o IP
192.168. sei lá o quê, né, e o range que dá, e ali dentro ele não precisa fazer essa ativação. Se ele logar da casa dele, se ele logar de qualquer outro local, ele vai precisar passar por essa segurança, tá? E o login, o IP de login, é que você só pode logar de tal período de IPs também. Se você estiver fora daquele, por exemplo, eu só posso logar da Europa, né? Se eu tentar logar do Brasil, eu simplesmente não logo, eu simplesmente não acesso, né? Então, se eu precisar visitar minha família, viajar, qualquer coisa aqui, o Salesforce eu não entro. Isso é certeza, porque os IPs de domínio permitidos são só IPs europeus, né? Isso aqui é um fato, simplesmente porque que eu me mudei para cá, né? A empresa simplesmente não permite acesso no Brasil. Tá, eu vou lembrar na próxima aula, eu tento mostrar isso aqui, deixa eu ter o... Ai, que saco, o que eu fiz aqui? O Cláudio mandou um help aqui no chat. Ó, ponto extra para o Klaus. Que eu lembro o nome da funcionalidade, mas como tem muita release, isso faz muitos anos que eu não faço, daí também eu não lembro, mas é o Trusted IP Range e o... Isso aqui eu é o ajudei Restricted. pela metade, porque essa ajuda aí tá em português também, né, Jean? Não, tá em inglês, ó. Para você aparece em português, para mim aparece Tá em inglês. aí? Ele vai pegar da máquina aqui, né? É isso aqui, né? Então, ele passou o link ali, ó, e daí o que ele falou aqui, ó, se você tem o range aqui, como que funciona, depois a gente só tem que achar onde que tá aqui. View, login, IP range. Network Access no setup. Network Assets. Obrigado, meu querido. Aqui, ó, Trusted IP Range. Eu tentei digitar Trusted, eu tentei digitar IP e eu tentei digitar Range, né? Eu já sabia o nome disso aqui, né? E daí você pode vir aqui e dizer o IP que começa daqui e que vai terminar aqui, por exemplo, até, em vez de ser 119, eu vou botar 121. Ou seja, eu tenho 3 pessoas que podem logar nesse período aqui. Então, óbvio, eu posso botar aqui, né, 999, né? Posso botar, sei lá, quantas pessoas aqui, né? Posso botar mais gente, né? Então, ele vai dizer que quantas pessoas podem logar, e quem tiver nisso aqui, né, ele ainda explica aqui, né? Então, às vezes, você está fazendo uma coisa, a gente dê uma lida no que ele está falando, ele te explica, ele te facilita o que você vai estar fazendo aqui, tá? E você pode dar um whitelist para tudo, né? Todo mundo, ou seja, você está, tipo, literalmente abaixando as calças aqui, baixando a questão que você confia em tudo, pode logar do coffee shop, pode logar da lan house da esquina, entendeu? É como vai estar fazendo, o que ele está fazendo aqui, tá? Então, ponto para o Arnaldo também, Antônio, que me ajudou, e o Klaus. Login Access and Section Settings, o que é isso? Login Access e Section Settings, vamos voltar lá no usuário, né? É o nível de segurança que eu vou ter desse usuário, porque quando eu vou logar, eu tenho que escolher a senha, eu tenho que escolher como que esse usuário vai fazer a senha, que é o Password Policies. Deixa eu ver se tem como Password Policy. Aqui, ó, Password Policies. Então tá aqui, ó. As senhas vão expirar a cada 90 dias, em cada 30, cada 180, uma vez por ano, ou nunca expira, né? Ele vai gravar os 3 últimas senhas, não vai deixar que eu repita as 3 últimas ou as 12 últimas, né? Ou você nunca vai poder reutilizar. O comprimento mínimo é 8, né? E aqui é self-explanatory, é só você ir vendo, né? Então, a complexidade, o requerimento, a pergunta de resposta não pode ter a própria senha, né? Quantas tentativas você pode ter para logar, quanto tempo você fica logado fora se você errar o seu login, e isso aqui que você vai fazer para você segurar que tem aqui o Login Access e o Policies. Eventualmente, se você remover isso aqui e deixar muito fraco, você toma uma pontuação na sua org, né? Ou seja, se você botar que isso aqui nunca expira, que você não tem password remember, o comprimento da senha é 4 caracteres ou mais, sem restrição. Isso aqui eles vão te dizer que a sua org está em risco, está vulnerável.
bem como se você falar que expira a cada 30 dias aqui, que vai lembrar os 18 últimos, e você tem que ter uma senha com 14 caracteres, e tem que incluir número, letra maiúscula, letra minúscula e alfanumérico, né, você vai ganhar pontos para dizer que a saúde da sua org está mais segura, né? Então isso aqui é uma questãozinha meio, assim, certa demais. E que nem eu falei, depois do password, tem o MFE, é o Multi-Factor Authenticator, que é como eu falei, onde você tem que baixar alguma coisa no seu celular para poder logar nessa parada. Hoje em dia isso aqui é obrigatório, você tem que fazer, só que daí o que a galera acaba fazendo? Eles fazem um IP range lá que você pode logar sem essa parada aqui, né? Então ainda, mesmo sendo obrigatório, a galera faz um bypass nisso aqui, porque tem muita gente que, cara, só quero logar nessa parada, já é bem seguro, você tem usuário e senha, eu vou fazer uma senha forte, e quem logar, logou, não precisa ter o celular para logar, né? Aí você está falando com o ser humano, e também tem a cultura de cada país, mas isso aqui é o último tópico, aqui desse aqui. Deixa eu ver se eu posso ler alguma coisa, política de senha, os IPs, trilha de auditoria, gente, a trilha de auditoria, cadê? Acho que o Renato vai falar bastante disso aqui, mas vamos ver, né? O Audit Trail, imagine que ele vai pegar todos os passos que você deu dentro da org, aonde que o usuário foi, o que que ele fez e o que que está acontecendo. E aqui ele está mostrando exemplo para vocês, né? Então, ó, tá vendo que eu criei uma permission set? Lembra que eu criei ali, ó, acesso conta campo XPTO, né? E eu fiz essas coisas aqui. Então, tudo que o meu usuário fez nessa demonstração do que vocês estão vendo, ele está aqui. É praticamente uma receita do bolo. Ó, eu criei record type, né? Ó, ele não diz objeto. Eu achei que ele dizia objeto também, né? Mas assim, se alguém for lá e mexer na parada aqui, ó, desativei o usuário do Renato, né? Tinha o user da Di. Ele conta todo o audit trail aqui, né? E você tem as últimas entradas disso aqui. Você pode fazer isso aqui também, download os últimos 6 meses, né? E isso aqui também é uma dúvida que tem, porque um dos acessos que a galera, que você consegue ter no Salesforce, é um acesso para você logar como outro usuário, né? Então eu viria aqui em novo usuário. Eu não vou conseguir, eu tenho que dar, ele não tem eu tenho que dar uma permission set aqui, eu acho que tem o login as, tem que criar uma aqui, mas tem um nível de acesso que você consegue logar como outro usuário. E daí o pessoal fala, pô, Gia, mas e se tu logar como, faz de conta que o usuário está ativado, né? Se eu logar como o usuário do Renato, entrar na org e fazer caquinha, fazer coisas que não deve, né? E daí vai ficar tudo na conta do Renato, correto, vai ficar na conta do Renato. Mas se você puxar os últimos 6 meses, vai estar lá que alguém entrou e logou como a tua conta. E daí, por exemplo, daquele ponto em diante, vamos supor que esse aqui é o que o Jean logou na conta do Renato, tudo que aconteceu daqui para frente é responsabilidade daquele usuário, até que, vamos supor, aqui ele aconteceu o logout, né? Então, esse período, esse intervalo todo ali, ele fica da responsabilidade de quem logou por ele. Então, é mais uma proteção, uma segurança para a org de vocês, tá? Ô, Jean, eu não sei se você vai falar, mas também tem um horário. A gente pode colocar o horário para o usuário de tantas e tantas horas. Ele pode estar fazendo alguma coisinha, quando ele terminar, fecha. E some tudo que ele faz. Muito bem, muito obrigado pela sua explicação, né? As horas que ela falou é a hora que a org funciona, né? Então, normalmente a gente deixa tudo 24 horas, tá? Mas você pode eventualmente listar aqui que, por exemplo, sábado e domingo a galera não trabalha, e você pode também adicionar os feriados, né? Então, por exemplo, vai ter feriado de Páscoa agora, sexta-feira santa, quarta-feira de cinza, amanhã é dia da mulher, parabéns a todo mundo, né? Então, o que você quiser botar aqui nesse dia, não entra, ou nesse dia não loga, né? Então, como você quiser fazer, que foi aí que, nem vi quem falou, mas que a nossa amiga contribuiu, você também pode configurar. Gente, passei conceito, passei segurança, né? Passei bastante coisa.
Para quinta-feira, a nossa aula aqui é para pegar compartilhamento. Tomara que dê tempo, é um pouquinho mais de coisa, né? Nós temos 18 minutos finais aqui para talvez tirar um pouquinho de dúvida, e eu tenho um último tópico para trazer aqui para ajudar vocês no estudo de vocês. Então, antes de eu ir para o próximo e último tópico aqui, alguma pergunta, ficou alguma dúvida? Eu sei que é rápido pra caramba, é um vômito de informação, eu às vezes mexo o mouse rápido demais, você não conseguiu pegar, mas hoje a gente falou aqui muito do nível de acesso para papel, perfil, criação de usuário, desativação de usuário, atribuição de acesso, exceções do comportamento que a gente faz através das permission sets, né? E a gente fez ainda um exemplozinho aqui de uma hierarquia, né? Para que vocês entendam aqui um pouco do que a gente estava falando. Alguma pergunta? Alguém quer um tempinho aí antes de eu ir para o último tópico? Ô, Jean, Diga, cara, Lucas. então, eu estou entendendo o seguinte, cara, a hierarquia é a forma e o perfil é o conteúdo. De acordo com a necessidade, eu consigo preencher a hierarquia com o permission set ou uma permissão previamente clonada. Tal. É possível, cara, eu atribuir a um perfil, a uma hierarquia, sei lá, um cargo qualquer, igual, vamos colocar ali o analista, cara, uma permissão que ela contraditória. Ótima pergunta, bingo. Tá, peguei. Só uma coisa, né? Lembrando que a hierarquia, então, o Jean, ele consegue ver todos os registros que pertencem a ele, como vocês podem ver aqui, né? O GNAS é o alias do meu usuário, tá? E eu consigo ver todos os meus registros. Se tivessem pessoas abaixo de mim na hierarquia, por exemplo, faz de conta que eu sou gerente aqui, ou que eu sou supervisor, quem estivesse abaixo, eu conseguiria ver também, ou seja, ele também iria mostrar aqui. Isso é o papel, a role hierarchy. Dentro disso aqui, o que vai acontecer agora é o perfil. O perfil vai dizer o que eu posso fazer com esses campos e objetos, onde vocês podem ver, tem o lapisinho, que eu falei, às vezes o campo nem existe. Lembra que eu falei que se a gente remover o account owner, o acesso de visualização do account name, esse campo nem existe para você? Né, ele vai ficar aqui, tá vendo que tá vazio? Tem uma seçãozinha bem onde está o mouse agora que tá vazio. Isso é o perfil que vai fazer. Agora, a pergunta do Lucas é como a segurança do Salesforce funciona. O acesso, ele é sempre do mínimo ao mais forte, e o mais forte sempre vence. Então, deixa eu dar um cenário aqui, né? Você tem um perfil da gerência, que ele tem o read access na conta. Beleza? Você tem um nível de acesso de leitura na conta. Você tem o read e o create e o edit access no contato. Beleza? Então, isso aqui é o que esse perfil está dizendo. Ô, Jean, só dá um zoom aí, por favor, cara, que acho que tá pequeno aqui pra gente. Pelo menos pra mim tá pequeno. Não, obrigado, estava pequeno mesmo. Né? E daí a gente vai fazer uma permission set aqui, né? Com criação de conta. Beleza? Nessa permission set aqui, eu vou fazer uma criação de conta que, na verdade, eu vou estar atribuindo nisso aqui. Então, ou seja, o perfil dizia que eu só posso ver as contas, mas eu peguei o usuário, eu até vou botar aqui em cima para ficar bonitinho. Eu peguei o usuário e atribuí ele a uma permission set que só aquele usuário pode criar conta. Então, a equipe inteira dele, ou seja, todo mundo que está no perfil dele ali, seja lá qual o perfil que for, só consegue ver contas, mas aquela pessoa em exceção, ela pode agora, então, criar conta, porque eu criei uma permission set. Né? Ou seja, o acesso mais forte sobrescreveu o acesso do mais fraco. Tá? Se nesse aqui, vamos supor, eu tenho nível de acesso, nível de leitura, e eu for botar mais uma também, que ele faz aqui criação de conta, ele cria conta e cria o caso também. Na conta não vai acontecer nada. Ele já tem acesso na conta. Ele vai só mudar no de diferente que foi. Ou seja, ele não vai desdar acesso, ele não vai dar dobro de acesso. Ele só vai atribuir no que ele não tem. E é uma ótima pergunta. Cara, posso dar um exemplo prático disso aí, já? Jogo rápido. Por exemplo, tá numa hierarquia lá, o gerente
ele só podia ler conta, né? E aí esse cara foi receber uma promoção dentro do trabalho dele, agora ele virou, sei lá, coordenador. Dentro do Salesforce ainda não tem muito bem especificado essa função de coordenador. Vamos supor, no sistema deles, né? É o primeiro coordenador da história, por exemplo. Então, não tem um perfil criado, não tem muita regra de negócio, porém, eles sabem que, como coordenador, agora ele tem que conseguir criar conta. O que eu vou fazer? Eu vou manter esse cara no perfil que ele tá, vou criar permission set para ele. Pum, tá resolvido. É isso. Boa, boa. Ó, esse aqui é mais um artigo para vocês dar uma lida, uma estudada. Complemento da pergunta de acesso do Lucas. Ótima pergunta. Muito obrigado pelo compartilhamento. Então, ele fala um pouco aqui do CRIT, do Field Level Security, que é conhecido como FLS, não sei o quê, e ele vai falar um pouco do que a gente vai ver na próxima aula também, né? E o que acontece? O principal que a galera confunde a hierarquia de papel com tudo que vocês imaginam. O principal é a hierarquia de papel com perfil, que é o que mais confunde. Pergunta de entrevista é: qual que é a diferença entre perfil de papel, hierarquia de papel e perfil? Essa pergunta clássica de entrevista, acho que até hoje ainda acontece, e tem muita gente que não sabe. É só você dizer: hierarquia de papel é o nível de acesso, onde o nível hierárquico mais alto acessa quem está abaixo dele na hierarquia, e o perfil é o nível de edição, visualização, criação e deleção que você vai ter nesse registro. Beleza? Bom, gente, vamos na última parte aí, 10 minutos finais. Isso aqui é uma coisa para compartilhar. Um complemento aí para vocês pensar. Eu já fiz várias falas, já falei várias maneiras aí, né? Mas é para ajudar vocês no estudo. Então, está todo mundo estudando, está todo mundo aprendendo. Lembra que vocês estão aprendendo uma profissão e no final desse curso a gente quer que vocês possam se sentir muito bem e executar essa profissão, né? Então, como você fazer Salesforce, aonde começar, o que fazer, e mais importante, o como para isso aqui tudo, né? Falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho de Salesforce e algumas ferramentas para vocês. Para vocês pensar também, eu botei isso aqui para vocês se questionarem, né? Então, assim, ó, time que se ganha não se mexe. Pô, gente, tá errado, tem que mexer o tempo todo para continuar ganhando. Vamos quebrar o paradigma. Segunda coisa, ó. E aí, brother, como que tá? Ah, tá corrido. Meu, tô na correria, tá foda. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Tem que ser corrido e vai continuar sendo corrido e tem que dar 100% de si todo santo dia há muito tempo. Se você acha, pô, dá trabalho estudar, isso não é bem para mim, bom, na moral, vai ser feliz, vai ser outra coisa, porque é puxado, vale a pena, né? Mas se não tá corrido, tá errado. Terceiro aqui, para trabalhar com TI, tecnologia da informação, né? Precisa de faculdade, ter inglês e é difícil. Gente, se vocês pensar que é difícil, qualquer coisa será difícil, né? Tira isso, né? É fácil, é possível. Eu até hoje não tenho faculdade, né? Então, paciência, vamos para frente, é o valor que você vai agregar. Quarto, o universo vibra na frequência que você transmite. Se você ficar transmitindo aí alegria, amor, compartilhamento, coisas numa frequência similar vão chegar até você. Se você ficar transmitindo dúvida, dificuldades, incerteza, né, ansiedade, coisas similares vão acontecer com você. Então, compartilhe, colabore, ajude, seja bem, pense diferente, que as coisas boas vão acontecer para você. Mude aí o que a gente chama do modus operandi, né? Quinto, que eu escuto muito, por que você quer trabalhar com o Salesforce? Eu quero trabalhar com o Salesforce porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Gente, tem grana, tá? Salário inicial aí é 3, 4 mil reais. Depois de um ano, você consegue bater salários acima de 10 mil reais. Não é uma promessa, mas é sim possível. Agora, se você entrar no mercado pensando nisso aqui, talvez não seja o melhor cenário para você. A dica é, você tem que entender como fazer o teu cliente ganhar dinheiro, como o business dele, como o negócio dele alavancar e ganhar muita grana. Aí você vai começar, talvez, a olhar a questão financeira. E a última que eu botei aqui para provocar também, né? Como que você consegue medir o querer de alguém, né? Então, fiz entrevista aqui com 5 pessoas. Todo mundo está começando, todo mundo é juninho, né? Então, um perfil muito similar entre todos eles, mas qual deles que de fato realmente quer
essa vaga ou está disposto a pagar um preço alto para entregar o maior valor possível, para vestir a camisa da empresa ou para dar o melhor de si nesse bootcamp, né? A minha resposta é que eu vou ver o quê? Eu vou ver o Trailhead, eu vou ver a participação em sala, eu vou ver o tipo de pergunta que a pessoa está fazendo, e não se trata só de ficar perguntando o tempo todo e falando um monte de vezes, não, mas é trazer conteúdo, é trazer peso, participar, ajudar os colegas, né? Que a gente vai conseguir medir... Responder as nossas perguntas, principalmente, que a gente faz muita pergunta para vocês e, cara, ficar aqui no mudo, aí é foda, né? E nós vamos falar um pouquinho mais disso durante o curso todo, né? A gente vai estar aqui olhando vocês, guiando vocês, não é para ver quem é o melhor, né? Mas é para ver quem que realmente de fato quer, e quem querer, com certeza vai muito longe. Bom, um pouquinho sobre mim, gente, eu já fiz tudo que vocês imaginam, tá? Eu sou casado, hoje eu moro aqui em Montijo, no Portugal, tenho que até mudar isso aqui, já viajei mais de 30 países, já fui vendedor de peça, já fui mecânico, controlador operacional de terminal de ônibus, o peão de produção, né, de linha de produção, como a gente fala, né, pessoa que trabalha aí numa indústria. Já cuidei de criança, já fui operador de teleférico, já fui garçom, e meu último emprego na vida passada eu era professor de inglês, né? Só que eu sempre acreditei, deixei minha esposa e minha filha em Joinville, me mudei para São Paulo antes da pandemia lá, para poder trabalhar com Salesforce. Foi incrivelmente difícil, eu sempre tento ilustrar que eu perdi 24 quilos em 8 meses, porque eu preferia deixar com que minha esposa e minha filha pudessem comer, e não deixar faltar nada para elas, e eu poder tentar investir no que eu estava, né? Mas eu sempre acreditei e sempre ajudei os outros, né? Eu fiquei Ranger no 8º mês, tirei a certificação no 7º, consegui multiplicar meu salário várias vezes, já resolvi muitos problemas que eram utópicos, irresolvíveis, estavam 6 anos sem ser resolvidos, né? Em 2020 me deram um tal de título aqui de Analytics Champion, depois eles mudaram o marketing tudo, e hoje se chama Tableau CRM Ambassador. Então foi ano passado, foi 2021, 22, esse ano é o 3º ano que eu estou aqui como Ambassador, só curiosidade. E a minha frase favorita do momento é: eu acredito que tecnologia está ultrapassando a nossa capacidade de compreender o que a gente pode fazer com a tecnologia, mas o Salesforce está diminuindo esse gap. Eu também boto aqui que o querer, né, o querer de vocês ajuda a diminuir esse gap. Eu tenho algumas fotos aqui são os fundadores e criadores da Salesforce, minha família, alguns dos eventos que eu fiz, para quem não me conhece aqui, curiosidade, quem não conhece, esse aqui é o Leandro, um grande amigo meu, que é o fundador da Match, aqui é nosso patrocinador. Já fiz evento fora do Brasil também, né, então, muitos anos fazendo isso aqui. E aqui a parte final, né, Trailhead, gente, tem a trilha de mim, tem o iniciante, intermediário, avançado, tem uma trilha de dev, iniciante, intermediário, avançado. Essas aqui é feijão com arroz, gente, não tenho o que falar. Quero ir além, quero entregar mais valor. No Udemy tem cursos de um cara chamado Mike Wheeler, ele tem mais de 110 mil alunos formados em Salesforce. YouTube está de graça, aprendam sobre Agile Ceremony, uma das nossas mentorias de quarta vai ser só sobre Agile. Tem aqui o OTB, Out of the Box, ou seja, primeiro uso que o Salesforce oferece, não tente reinventar a roda, né? Quando você cai num projeto, vier um cliente falando que quer botar um elefante cor-de-rosa dentro do Salesforce, mostra para ele, explica, faz uma demonstração se necessário para não botar a porra do elefante para dentro. Linguagens de programação aqui vocês já estão vendo muito, né? Mas a principal Java, Apex, e no front a gente usa o JavaScript. Ferramentas, vocês já viram aqui minha aula toda, eu estava usando o Miro, tem uma outra ferramenta que se chama Xmind. A gente vai ver um pouquinho mais sobre UI e UX aqui, é só curiosidade, mas tem uma ferramenta de Figma, eu já vou mostrar para vocês. Também já vou mostrar aqui um Kanban board do Gira. Todo mundo aqui, a gente vai ensinar vocês, ou que se alguém ainda não tem um repositório no Git, já faça, já cria, né? Vai ser necessário do nosso coisa, e também já do nosso Bootcamp, e também instalem o VS Code dentro da org de vocês. Coisas legais para ter que vão ajudar é o Organizer, que é uma ferramenta para salvar senha. Eu sou particularmente, incrivelmente apaixonado pelo Workbench, mas dá para fazer muita coisa disso aqui pelo Dev Console, é um site, depois eu passo.
E ferramentas de deploy aqui, que eu mencionei, o Copado, o Flossum, Gear 7, que a gente vai falar na mentoria de quarta-feira, que vai ser sobre DevOps, CI/CD. Que beleza. Aí aqui, dicas de currículo e entrevista, vai ter uma mentoria só sobre isso aqui, né? Eu só sempre falo do Teorema do Leão, que é o quê? Tá eu e o Renato lá embaixo de uma árvore, estamos conversando num campo, de repente sai um leão de cima da árvore. Aí o Renato sai correndo que nem maluco, e o Jean para amarrar o cadarço. Daí o cara fala assim, o Renato fala, Jean, você tá maluco? Você não vai correr mais que o leão. Aí eu falo, pois é, eu só preciso correr mais que você, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo, não existe o melhor, não é uma competição entre todo mundo que está aqui, mas saiba que o mercado lá fora tem muito leão vindo atrás de vocês, né? E também tem muita gente com o tênis já amarrado correndo. Então, entregue o seu valor, corra atrás, senão a peteca vai cair, não vai dar boa. Tá? Aqui eu nem lembro o que eu ia falar. As planos de carreiras que você pode ter dentro do Salesforce. Lembrando que esse bootcamp é focado aqui em Dev, onde eventualmente você pode vir a ser um arquiteto. Tem o lado declarativo, que você vai ser um admin ou um consultor, que é a parte de teste. Scrum é o gerenciamento das atividades, e o gerente de projeto, ele responde aqui pelo... No final, ele vai responder pelo lucro do projeto, né? Então, uma vez, quando eu era gerente de projeto, o cliente falou para mim, Jean, tá aqui $400 mil, você tem 1 ano para botar isso aqui em produção, e no final a gente quer 30% de margem de lucro, e te vira, né? Então, eu tive que ir no RH contratar gente, eu tive que ir no mercado fazer entrevista, contratar gente, porque não tinha todo mundo, tive que começar a falar com o cliente, que cria todas as documentações possíveis, e eu era responsável pela equipe inteira, né? Então, para que vocês entendam um pouquinho de que cada pessoa, no nosso curso fortemente focado em Dev, com um leve toque de admin aqui, porque um bom desenvolvedor precisa conhecer muito bem o passo do admin, e óbvio, daí vocês podem ir para outros cenários daqui. Beleza? Eu vou mostrar agora um quadro do Gira, né? Então o Gira aqui é um pouco do Scrum e Kanban. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Eu dei um reset na máquina antes de começar a aula com vocês, ele me deu logout de tudo. Deixa eu já logar aqui no quadro do Gira. A gente acabou de estourar o nosso tempo, né? Mas é mais 2, 3 minutinhos aí, acho que não vai matar ninguém. Então isso aqui a gente está numa fase de um projeto. Fazer um adendo muito rápido aqui, Jean. Muito rápido, Jean, muito rápido. Só para pegar o gap que você falou da carreira, né? Que, bicho, vocês precisam entender essa questão do leão, da carreira, tudo isso é o quê? Tem muita gente no mercado, brother, muita gente. E mesmo tendo muita gente, tem muita vaga sobrando. Só que, meu irmão, beleza, você ser mais um ali, tá, você vai pegar o seu saláriozinho base ali inicial, 3, 4, vai subindo devagarzinho. A gente conhece gente, eu conheço, Jean conhece, gente que tá aí no mercado de Salesforce há 4 anos e aí tá nos 10K ainda. Isso aí, brother, é questão de escolha, entendeu? 10 mil é dinheiro pra caralho. Mas, brother, o crescimento, ele é exponencial, brother. O crescimento, se você quiser de verdade cair para dentro, não se acomodar, é exponencial, brother. É papo de 4, 5 anos aí, sem considerar a inflação, caralho, você vai aumentar aí em 300, 400, 500%, entendeu? Então, brother, não queiram ser... Esse bootcamp não é para formar mais um no meio da multidão. Vocês já são mais um no meio da multidão. Aqui é para vocês, meu irmão, se destacarem mesmo, porque a gente quer ver vocês mudando de vida, assim como a gente mudou a nossa, né, brother? É isso, brother. Desculpa, Jean. Só para vocês entenderem, o Jean tá num fuso horário aí pior que o nosso. Então, se tá tarde e cansativo para vocês, irmão, para ele tá muito mais. Olha aqui o reloginho lá em cima, para não dizer que tô mentindo, é 00:02 agora. Minha patroa e minha filha já estão dormindo e o valor hora desse filho da puta é alto pra caralho, irmão. Tá de graça para vocês. Mentira. Bom, vamos lá. Isso aqui é um quadro do Gira. Gira é uma das ferramentas mais comuns. Existem diversas ferramentas. Sempre tenham em mente, sejam agnósticos à ferramenta. Tem Gira, tem TFS, tem Asana, que são o quê? São ferramentas para você gerenciar o quê? Eu tive uma ideia. O que eu vou fazer nessa ideia? Eu vou conceitualizar, eu vou fazer um mapa mental, eu vou validar isso aqui com os arquitetos,
e eu vou encontrar um comprador para essa ideia. Isso aqui vai começar ali, ó, do dia 31/10 ao dia 13 de novembro, beleza? Então, isso aqui foi a ideia que a gente teve. Depois eu vou fazer uma POC. Eu vou fazer os wireframes, que eu já vou mostrar para vocês. A gente vai entender o data model, como vai funcionar, a gente vai fazer essa funcionalidade, a gente vai ver a escalabilidade. Isso aqui já durou uma beirada daí. Aí tem um período aqui, ó, foi do dia 15 de novembro ao dia 1 de fevereiro, beleza? E você vai fazendo todas as atividades, onde quando você abre isso aqui, aqui dentro você vai escrever quem que é o responsável, quem que vai fazer, qual que é a dificuldade de você fazer isso aqui, e na descrição você vai botar aqui, seja lá o que for, and upload the CSV. Você vai criar uma base de lead e você vai subir um arquivo aqui, com seja lá o que for, e isso aqui é o que a gente chama de user story. Então isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho o controle, né? Hoje, aqui em março, a gente estaria aqui na construção, ou seja, a gente estaria em alguma etapa aqui entre license servers aqui, ou seja, isso aqui é de um projeto aqui, o projeto se chama Boost Sales, e é o que está acontecendo aqui, e eu teria, no caso aqui, até o dia final de abril para entregar essa parte final desse projeto aqui, para que vocês entendam um pouco dessa questão. Do wireframes, vamos ver se eu tenho algum... Irmão, vocês entenderam ali, brother? Aquilo ali é para controlar o seu tempo, brother. É para saber quando que você vai entregar o quê. É assim que é o mercado, ó. No dia tal isso tem que estar pronto, naquele dia isso tem que estar pronto, porque a gente precisa andar. Tá vendo o pipeline rodando? Então, só para vocês entenderem, é assim que é a entrega de software, brother. E é assim que vai ser o bootcamp. E daí o Agile, o que vai acontecer? A gente contrata 9 mães para ter um bebê em um mês e dá certo, é isso mesmo. A galera fala e tira sarro e fala que não existe. Existe sim, tá aqui, ó. Eu tenho o Renato tá no License Server, o Jean tá no Report, o Lucas tá no menu e o Jai tá nisso aqui, ó. E cada um de nós está fazendo tudo ao mesmo tempo. E em vez de a gente entregar isso aqui até dia 14, a gente vai entregar isso aqui até sexta-feira dessa semana. Ou eu vou botar mais gente ainda, porque eu nunca posso ter 2 usuários por user story, mas eu posso quebrar ela no meio, porque essa aqui é uma muito complexa, e eu vou primeiro fazer um servidor, e depois eu vou fazer o licenciamento dele, e daí agora eu tenho 2 pessoas trabalhando nela, mas é o que o Renato falou, isso aqui, você vai dizer que eu levei 8 horas para fazer isso aqui, o fulano levou 3 horas para fazer isso aqui, esse aqui foram 40 horas para fazer. Entendeu? Então, isso e antes de você falar que você gastou 8, você vai ter que ter estimado isso. Ó, eu acho que eu faço isso em 12. Se você fez em 8, show. Mas aí a gente vai olhar a tua entrega, irmão. Tá, você gastou menos. Você vai precisar voltar nisso alguma vez na sua vida? Você vai ter que gastar mais 8 para corrigir as merdas que você fez? Ou vai ser entregue isso e a gente nunca mais vai precisar voltar? Sua estimativa foi boa. Agora, deu 4, 5 horas de trabalho. Você, opa, eu estimei em 12, mas eu acho que vou gastar 20. Já pinga, irmão, já avisa seu manager, ó, deu merda, estimei errado, porque faz parte, acontece, irmão, não dá pra... É uma estimativa, é isso que é uma estimativa. O importante é a comunicação. A gente vai ter mais sobre isso na quarta-feira, sobre Agile, Scrum e Kanban, né? Isso aqui é um quadro de Scrum, tá? Né? E roda em Agile, tá? Wireframes são imagens, tá? De um site. Esse aqui foi aquele projeto que eu falei para vocês, era $495 mil, os caras deram na minha mão e falaram, Jean, eu preciso disso aqui. Óbvio, não tinha nada, né? Isso aqui foi tudo feito por mim, pela minha equipe lá, go live em 10 meses, e eu tinha que dar 30% de lucro no final. Então, o que é um wireframe? É uma imagem, gente. Se eu clicar, não acontece nada, tá vendo que eu tô clicando, né? Agora, se eu for aqui no part.thermoking.com, deixa eu ver se não derrubaram, né? Se não tá rodando. Aí aqui tá aquela mesma imagem que eu estava mostrando ali para vocês, está aqui, ó. Aqui é o site funcional. Isso aqui está em produção aqui agora, né? Então, aquela imagem que vocês estavam vendo lá, aqui ela é funcional, né? Então, se eu clicar aqui no Belt, né? Ele demora um pouquinho, ele vai carregar todas as correias aqui que tinha nesse produto. Mas o cliente... Isso aí é um site externo ou é uma community? É os dois, é o Commerce Cloud, meu brother. Publicado em cima do community. Tá. Esse site está integrado com o Salesforce? Isso aqui roda em cima do Salesforce, publicado externamente. Então, quando você faz
Quando você adiciona um item aqui no carrinho, esse item vai dentro de uma cotação na oportunidade. O detalhe é que ele não é aberto ao público. Para você fazer o teu login, você tem que encontrar um distribuidor e esse distribuidor tem que aprovar o teu registro, né? E que você... Que aí você vai ganhar uma licença, né? Você vai ganhar o username, né? Igual vocês criam, tá ligado? E aí consome uma licença da empresa. Mas assim, no intuito era o quê, né? Você tem o teu login sem, você escolhe o produto, adiciona no carrinho. Quando você está logado aqui, olha só o que vai acontecer quando você está logado. Quando você está logado, ele aparece o preço. Olha, lembra que eu falei do Read Access? Cadê o preço aqui, ó? O preço está aqui, vocês não estão vendo porque vocês não estão logados. Agora, quando você está logado, você vai ver alguma coisa nesse cenário aqui, ó. O preço de lista é tanto. Você, que já é nosso cliente, que compra muito bem, você já paga menos que você economiza tanto. E eu vou lá e adiciono isso aqui no carrinho. Mas, em resumo, isso aqui tudo é wireframes, também conhecido como UI e UX, tá? Então, foi uma das coisas ali que eu passei. Mapa mental, vocês já viram. Eu estava aqui direto no mapa mental. Gente, dá para fazer miséria com isso aqui, vocês não estão ligados. Isso aqui é a melhor ferramenta para vocês tirar da cabeça e botar... Deixa eu ver o que era isso aqui. Botar ideias, não era o mesmo arquivo aqui. Ele carregou o mesmo arquivo. Tá. O que mais eu tinha aqui? Eu acho que era isso. Qual que eram as ferramentas que eu tinha botado? O Kanban, o code, é isso aí. O Organizer. Desculpa, o Workbench. Cadê? O Workbench você tem que estar logado no ambiente, daí você escolhe se você quer produção ou sandbox. A versão aqui, você concorda e você loga na parada. Como eu já estou logado... ele deveria ter pego aqui. Deixa eu tentar... Eu acho que como é org de dev, ele pega como se fosse produção. Deixa eu tentar como produção. Não, ele vai pedir aqui meu login. Mas eu logo ali no Workbench, você pode rodar queries, você pode rodar deploy, você pode rodar insert, upsearch. Assim, é uma ferramenta incrível. O Workbench se traduz como uma bancada de trabalho, né? Então, imagine que você tem um martelo, serrote, chave de fenda aqui para arrumar alguma coisa. É essa parada aqui. Você vai conseguir ver de maneiras com que você não vê os teus registros. Deixa eu dar uma de teimoso aqui, deixa eu logar nessa parada aqui, porque essa ferramenta aqui é aquela coisa, tecnologia, tudo evolui, né? Essa porra aqui não muda há 5 anos. Mas é do canário isso aqui, meu Deus do céu. Salva a senha. Daí ele vai dar um timestamp lá lembra do Audit Trail que eu mostrei para vocês? Lá no Audit Trail que eu vim do meu usuário, agora ele vai estar aqui que eu tenho acesso ao Workbench. Talvez demore uns segundos aqui, mas aqui agora vai aparecer que eu atribuí acesso ao Workbench. Então, olha só o que eu posso fazer aqui, por exemplo, né? Eu posso navegar aqui na conta como se fosse o Internet Explorer. Eu posso ver quantos campos tem na conta, quais que são esses campos, os relacionamentos, os record types que eu tenho, isso para qualquer informação. Posso ver metadado, informações da sessão. Gente, dá para ver tudo aqui, ó, rodar query que você Mostra aquela aba ali de utilities, por favor, porque isso aí a gente vai rodar, vocês vão usar isso aí comigo nesse REST Explorer aí, ó, a primeira opção, que isso aí é para a gente poder mandar a integração para o Salesforce, entendeu? A gente criar dados, o caralho, diretamente por aí, sempre precisa abrir Postman, abrir outras ferramentas, a gente tem o Workbench e é GG. Obrigado, querido. Então, de novo, você é uma ferramenta fantástica. Query praticamente é um filtro, né? Ou seja, eu quero ver aqui, selecionar a conta que o valor é ativo. Se eu der query, ele vai me dar o resultado aqui da conta. Não, mas eu quero também ter o account number e o name, né? Então, eu vou dar um query aqui e agora ele me mostra que tal conta aqui, ele tem tal número e tem aqui. Né? E eu posso selecionar vários valores, eu posso selecionar vários objetos, ele já escreve a query para mim e eu posso botar aqui, né? Where name equal... sei lá, eu quero que o nome dela só seja essa Edge Communication. Você pode escrever queries aqui, ou limit to 200, né? Sei lá, eu só quero ver as primeiras 200. Aqui não tem nada, né? Mas numa org de cliente, às vezes você pode fazer
Os dados, você pode fazer insert, update, upsert, são inserções e manipulações de dados aqui, né? O purge é conhecido também como hard delete, né? Você deleta de uma maneira que ele nunca existiu. O delete, você deleta, você ainda consegue fazer o undelete, né? Você consegue desdeletar, você deleta, ele vai para a lixeira. Você consegue recuperar da lixeira. Agora, o purge, meu amigo, você tira no tapa o bagulho, você não encontra nunca mais, né? E você ainda pode fazer deploys e retrieves. Então, a analogia que eu dou do Workbench é uma caixa de ferramenta, literalmente uma caixa de ferramentas. Se for para as meninas, com todo respeito, é uma caixa aqui de maquiagem, né, com máscara, blush, rímel, para se vocês estão na balada, deu um problema, né? Então é a ferramenta de brincar com vocês, isso aqui dentro do Salesforce, é o que eu falo, me dá isso aqui num projeto novo, eu rodo os principais objetos com isso aqui, e eu consigo entender o nível de cagada que foi feito dentro da org. Eu levo 1 a 2 horas por org para fazer quase todos os estudos aqui, e eu já consigo entender se essa org foi customizada demais, se foi feito coisa que não devia. E, gente, não precisa ser nenhum gênio, mas, por exemplo, ó, na conta, nós temos 67 campos. O que pode ter mais campo do que conta? É a oportunidade. Então, eu vou vir na oportunidade, ó, tem 46 campos, então eles não estão usando a oportunidade. Claro, uma org nova, né? Mas agora o que às vezes acontece? Eu venho no contato, o contato tem que ter menos campo do que conta. Precisa ter, ponto, acabou. Aí eu venho no contato, olha aqui, ó, 61, tá beliscando a conta, né? Óbvio que normalmente num projeto você tem ali 300, 400 campos, né? Mas eu já vi muito lugar que tem mais campo no contato do que na conta. E daí você vai ver, porra, o que os caras estão querendo pegar? Você já vê, não precisa ser um rocket science aqui, né? Ciência da NASA. A última coisa que tem o organizer, é essa parada aqui. Ele salva tuas senhas. Cadê aqui? Logins. Esse aqui são os logins que eu tenho aqui, atribuídos nesse ambiente aqui. E, gente, a única coisa que eu preciso fazer é clicar no login. Meu Deus, aqui, update, aqui. Eu não lembro se estão ativa, tá, gente? Aí não quero registrar meu telefone. Aí, eu tô logado. Alguém viu eu botando login e senha? Alguém viu eu digitando ali login.salesforce? Alguém viu eu mexendo com o username? Eu apenas cliquei aqui, escolhi o ambiente que eu quero, tá? E pau, tô dentro do ambiente. Acabou. Eu não sei. Cara, então, pois não. Eu uso muito o Organizer para ver os campos também, dentro do objeto. Isso é bom demais, aqui, né? Isso é bom demais. Não, esse aí é o Inspector, né? Também faz isso, mas eu uso o Inspector mais para importação e exportação de dados. O Organizer é lá embaixo na esquerda. Tipo, se tu entrar entra num registro qualquer, e aí tem ali a opção de ver os campos. Cara, isso é muito bom. Igualzinho, é muito parecido com o Inspector, na verdade. Mas é um pop-upzinho que abre, tá ligado? Ali, ó, daí aqui você consegue aprender, que é o que o Renato estava falando, né? Então tem algumas ferramentinhas aí que facilitam bastante, são praticamente atalhos, dicas para vocês usar para mexer. Esse Organizer e o Inspector, que fica aqui escondido, eles estão no Chrome Store, tá? Deixa eu pegar um About aqui para vocês também. Já instala, meu irmão. Já instala Inspector e Organizer, que a gente vai usar com certeza. Já se divirtam. Já deixa aí. No começo você usa bastante mesmo. É bem útil. Hoje mesmo, eu ensinei o maluco lá do Canadá a fazer importação de dados via Organizer, que é infinitamente mais fácil que o Dataloader, por exemplo, tá ligado? As paradas... tem muita coisa boa, brother. Fechou. Bom, galera, para hoje, de meu conteúdo que eu queria passar é isso. Amanhã, na quarta-feira, nós teremos a mentoria lá sobre LinkedIn, então a gente foge um pouquinho do Salesforce, mas a gente vai ajudar aí a posicionar o LinkedIn para que vocês consigam encontrar emprego. Na quinta-feira, a gente continua com compartilhamento. Eu acho que eu vou levar aqui mais ou menos 1 hora, talvez, para essa parte aqui. A gente até já viu aqui Role Hierarchy, por exemplo, mas aqui tem o Sharing Sets, que é chatinho. E daí eu já vou passar para o Renato. Então a gente já vai começar um pouquinho do conteúdo já técnico de dev com o Renato. E daí para frente, quase todas as aulas de terça e quinta vão ser com o Renato. O Jean vai ficar com vocês todas as quartas-feiras.
Mas eu tô no grupo ali, tô no bootcamp aí, é só perguntar. E tirando o fuso horário aí, eu tô sempre disponível, gente, é só perguntar. Beleza? Tempo para perguntas. Deixa Muito eu, obrigada Se por quiser hoje. parar a gravação aí, quiser entrar para pergunta, antes das perguntas, deixa eu chamada, rodar né? a chamada voada aí. Amanda Franzé, André Luna, Angélica Souza, Débora. Oi. Oi, Luna, tô Aqui é aqui. quem, irmão? Vambora, acorda aí, brother. Débora. Tá tarde pra todo mundo. Vou voltar, hein? Mais uma chance pra vocês. Amanda Franzé, André Luna, Luna aqui. Angélica Souza. Já deixa o mic aberto pra não perder Angélica. tempo clicando em mic, gente. Me ajuda a ajudar vocês. Angélica, Angélica. Estou aqui. Débora, Aqui, Débora. Enaila, E Naila aqui. Fábio, Gabriela, Gabriela aqui. Jay, Jai, sorry. aqui, Jai. Klaus, eu mandou mensagem que foi buscar Rambo, né? Lucas, Lucas, aqui, presente. Mariane, Qual das? Qual delas? Mariane Rosa, perdão. Aqui. Mariane Mendes, Sim. Natália, Presente. Rafael, Aqui, Rafa. Roberta, Roberta. Victor, Victor presente. Vitória, Eu. Leandra, Aqui. Alexa, Presente. Antônio. Presente. Faltou alguém? Renato, Foi mal, tu já vai viu? finalizar. Não faço ideia, brother. A minha internet tá falhando. Você eu não tô com a tela aberta. A Natália. Natália tá aqui, eu vi, show. Ok, obrigada. Gabriela Rodrigues Augusto tá aí? Porque eu não tomou chamada aqui, não. Tô aqui. Olha, hein? Não, eu respondi. Lucas Ávila foi comer. Amanda, tá, sucesso. Foi. Fiz o meu corre aqui. Como é que é a sua, Jean? Encerrar aí. Não, por mim deu, se quiser parar a gravação até, né? Mas eu sempre abro para pergunta. O pessoal às vezes fica envergonhado durante a fala, quer falar mais no final. Agora é o final, agora é a hora. E mais uns minutinhos a gente sai. Klaus acabou de voltar. Não vou nem parar, até porque se tiver Tivemos presença, Klaus. Eu dei a colher de chá pra Amanda, eu também tô dando para o Klaus, tá tranquilo. Só hoje que eu sou bonzinho. Em relação à gravação, cara, eu vou deixar. Vamos esperar aí mais 7 segundos, se alguém tem uma dúvida. Se tiver, deixa gravando a dúvida. Vocês têm 7 segundos. 6, Sem pressão. 5, 4, 3. Ninguém tem dúvida, então fé em Deus, brother. Vocês estão bem demais. Queria eu estar assim, sem dúvida. Partiu, rapaz.